Ok, olá meus amigos, olá internautas. Mais um capítulo, mais uma edição do nosso programa, o Clássico Rei, que vocês já sabem. É para falar de Ceará e Fortaleza e Ceará da melhor maneira possível, dessa paixão, dessa rivalidade. Eu sou o Jânio Ferreira e esse é o nosso podcast Clássico Rei com essa finalidade. Só lembrar aqui dos nossos patrocinadores, que são aqui, que dão um apoio logístico aqui pra gente. A Exemplar, a Livraria do Estudante lá em Itapajé e a 4 Design. Então aí com a gente. E o Leão 100, lembrando que o Leão 100 é um projeto patrimonial dos torcedores do Fortaleza, não é do Fortaleza não, viu? Então vamos para frente. E que, assim, eu queria só falar antes um pouquinho sobre esse livro aqui, ó, que eu ganhei de um amigo meu, do Jofran Fonteles. Muito obrigado, Jofran. Ele é de uma pessoa que eu gosto muito, do professor Assis Furtado. Livro sensacional, fala sobre Pelé, história, regras, grandes nomes, causas, eu recomendo. Livro do torcedor brasileiro. Bom, gente, por aqui já passaram muitas pessoas falando sobre esse Clássico Rei. E hoje não é diferente, e nada mais, nada menos do que o senhor Francisco Dacildo Albuquerque Mourão. Dacildo Mourão, obrigado por ter vindo, viu, cara? Mourão Albuquerque. Mourão Albuquerque é no mesmo, né? A ordem não altera não, os valores. Não altera não, lógico. Tudo Tá bem? Boa noite, Jânio. Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Boa noite, boa tarde, bom dia, toda do hora. horário que a pessoa assiste. Depende do horário. É um prazer, viu, estar aqui com vocês. Prazer é nosso. A gente já trouxe muita gente aqui, jornalistas, operador, que foi o caso do César Augusto. E eu tinha muita expectativa de conseguir te trazer, porque você tem uma história que é muito rica, né? Pra gente que acompanha o futebol, e eu acompanho o teu trabalho desde quando ele começou, praticamente. Porque acompanho o futebol cearense, até numa época que os campeonatos, e o campeonato cearense tinha muito mais valor, digamos assim, né? Era muito mais importante. Não querendo dizer que não seja, mas era diferente. Totalmente. As emoções, né, que envolviam naquela época. Não se compara. Não se compara, né? Não. Pois é, agora sim, que você é árbitro FIFA, tu é o único árbitro FIFA do Ceará? Foi o único ou teve outro? Não, só eu. Só tu, né? Árbitro, né? Árbitro. Porque é o seguinte, o pessoal não entende. Na FIFA são 10. 10 árbitros no Brasil todo. Ah, é? É. Então, aí a CBF escolhe 10 para serem FIFA, né? No caso, eu fui um, na minha época. É como se estivesse formando um time de árbitros. Uma seleção. Uma seleçãozinha são 10. de árbitros. No Brasil só são 10. Antigamente, antes de 94, eram 7. Certo? E nós tivemos Joaquim Gregório, que foi um grande árbitro. Lembro dele. Ele quase entra porque era muito mais difícil. O Leandro Serpa também, que foi outro grande árbitro nosso, também esteve cotado. Mas naquela época também era só 7 e tal. Aí aumentou para 90. Em 94, aumentou para 10, né? Aí quando entrou para 10, aí surgiram mais 3 vagas. Aí o presidente lá da CBF preferiu esticar mais para o Nordeste, né? Porque o Nordeste não havia árbitro FIFA, né? Como hoje só tem um, que é em Pernambuco. Isso até eu observo e vinha pensando sobre isso, porque assim, é uma coisa importante observar o desempenho dos clubes, né, Dacildo? Porque quando eu lembro de campeonato estadual, a gente sabe que aqui dentro era uma rivalidade muito grande, né? Principalmente desses dois maiores, mas quando esses clubes saíam para campeonatos nacionais, o desempenho era muito... Era muita peia. Muita peia, né? Eu lembro de 8-1 direto. Pronto, teve o 8-1 do Ceará do Guarani. Teve o do Fortaleza também. Com o Flamengo, né? Foi. Aqui o Sérgio Monte fechou o gol. Palmeiras, se eu não me engano. Palmeiras e Fortaleza. Foi? Foi. Lembra? Sérgio Monte, lembra. Né? Mas foram casos isolados, né? Até aquela participação do Ceará em 94, porque ele foi vice-campeão da Copa do Brasil, né? O Godoy. Meu amigo Godoy. Eu quero falar sobre isso, tá? Então, vou até começar falando sobre isso, porque assim, o Sérgio Alves teve um tempo que ele estava jogando no Guarani de Campinas e estava lá no eixo, em São Paulo, né? Isso. E foi pro programa, não sei se era o da Atena, um programa desse, e o Godoy tava, né? E o Sérgio disse, não, cara, foi pênalti, o Godoy garfou a gente e tal. O Godoy afirma categoricamente que não. E ele dizia, Dacildo, que não tinha um lance... Não tinha uma visão. Uma imagem. Uma imagem. Era. Tem. Só que tu sabe, eu sou muito Ceará, cara. Eu fiquei assim, pelo Ceará, pelo estado, a gente torcendo, todo mundo, inclusive uns amigos meus que eram Fortaleza, torceram junto comigo, porque era pro nosso estado, era uma coisa muito maior. Eu fiquei na dúvida, sabia? Sim. Aí eu ia te perguntar, tu viu essa... Na dúvida de quê? Se foi pênalti ou não. Foi claro. Foi claro, né? Foi claro. Eu encontrei muito o Godoy. Godoy é gente boa, um camarada espetacular. Eu trabalhei com ele na Paulista, né? Ele não assume pelo seguinte, porque
ele está indo naquela linha de não reconhecer. Pronto. Certo? Então, porque reconhecendo ou não vai alterar nada. Então, ele está indo nessa linha de não reconhecer que houve a penalidade, né? E a imagem mostra, porque o Sérgio Alves foi derrubado. Eu acho que ele errou, sabe? Porque ele, no momento do lance, ele olhou para o Bandeira. Aí, quando ele se virou, o Sérgio Alves no chão. Aí não dá. Então, ele perdeu o timing do ele teve esse, perdeu. Aí ele não viu. Mas ele é um camarada muito correto, não teve nada premeditado, não teve nada. Ele é uma pessoa espetacular. O Godoy eu conheço de perto. Um camarada decente, um camarada direito, correto, disciplinador. Agora, foi infeliz, né? Quando ele virou, o menino já estava no chão, né? Então, pronto, eu não opinião. Tu acha que ele olhou pro Bandeirinha para esperar alguma sinalização? Sim, olhou pro Bandeira no impedimento. Né? Foi ser impedimento no lançamento. Aí quando ele olha para a direita... É porque o Jerônimo lança, que eu me lembro lança, o Jerônimo cruza, o Sérgio vem junto com o zagueiro e o zagueiro tira ele, né? Aí quando ele vira, já tá no chão. Aí é muito rápido. Ele não tinha como... Não tem VAR, meu filho, não tem nada, não tinha nem aquele besourinho no ouvido aqui pro Bandeira dizer foi pênalti, né? Porque às vezes os assistentes dão um toque, sabia? Quando é derrubado assim, claramente. Mas aí não tinha nada. Então, quando ele virou o Sérgio no chão já, aí ele não marcou. Engraçado. Ele não viu. Então, ele não marcou porque ele não viu. O Godoy é uma pessoa... ele você errou porque foi um erro humano. Você há de convir, né, que o torcedor apaixonado entendeu o quê? Lógico. Pressão. É, porque é do Nordeste. Não tem nada a ver, não. Inclusive, ele falou isso, que os jogadores ficavam dizendo que ele estava sendo tendencioso porque era do Nordeste. Era do Nordeste, tal. Aí, mas assim, aí todo mundo fez. Ele ficou com a pecha de ter roubado o Ceará. Por quê? Roubado, entre aspas, né? Roubado, diga assim, garfado, né? Ele porque eu não gosto de usar essa palavra. Eu acho que ele prejudicou. Porque eu tô usando do coloquial. Eu sei, o coloquial do mal. Eu não gosto de usar essa palavra porque roubado vem no Código Penal, né? De roubo, né? Não tem nada a ver, né? Ele prejudicou por um erro dele, né? Então ele errou e não ter marcado o pênalti, né? Pois é, rapaz. E foi muito danoso, né? Porque era o único lance, foi o único lance que o Ceará teve, como ele tinha vantagem de que o gol fora tinha peso, né? Aí, esse foi... Mas é isso mesmo. Quantos erros... todo árbitro erra. Teve coisa muito pior, sabe? Do que esse daí. Teve lance no Brasileirão muito pior. Pode ter certeza. Muito pior mesmo do que esse. E o árbitro marcou pênalti, não marcou que não foi. Na história toda. Não vou nem citar nomes aqui, mas tivemos na história, né? Eu mesmo cometi erros também. Lógico, quem é que não comete? Agora... Ele não levou a sorte, porque quando ele se virou, o Sérgio já estava no chão. Agora, a expulsão é porque o Sérgio abarrou nele, né? Eu não questiono. O árbitro não pode perder a autoridade dele. Aí tem que botar para fora. Ele peitou mesmo ali. Peitou, né? E não tinha como. E aí você está trazendo à luz uma coisa que agora a gente pode compreender. Que ele não teve má fé. Por que ele errou? Justamente. Esse é o detalhe do lance. Por que ele errou? Por que ele errou? O porquê, né? Então, assim... Porque ele olhou para o Bandeira... E eu digo porque eu acompanhei todo o lance por trás e pela frente e vi. Eu digo, não, ele não viu. Puxa, na hora que ele olhou para o Bandeira, que ele virou, já no chão não dá para marcar mais. Não dava, ele não... E não havia ponto eletrônico, e não havia VAR, não havia nada. Ele tinha que se virar ali sozinho na época, né? 94. Eu me lembro que eu tinha um colega que era árbitro. Ele era namorado de uma tia minha, eu era menino e tal, e ele foi passear com a gente num sítio e tal. E ele... Eu não sei se ele chegou a se profissionalizar, mas ele disse na época da Silvia que existiam uns códigos. Ele disse, eu corro pro lado aqui com o time, o time tá atacando, o zagueiro chuta, eu não tenho como chegar lá em tempo real, né? Aí disse que fazia o bandeirinha, que chamava na época, que agora é auxiliar, né? O assistente, ele fazia, por exemplo, se foi pênalti, aconteceu a jogada, ele tá distante, subiu a poeira, principalmente em campo que não tem gramado, né? Ele tinha um código com o assistente, indicando mais ou menos o que era, para ele não se perder, né? Não, nunca houve isso, não. O que houve, o que ainda existe até hoje, é assim, quando o árbitro vem numa corrida e o jogador derruba dentro ou fora, aí sim, existe esse código. Porque hoje nem precisa mais, porque tem um ponto eletrônico, né? Eu tô remetendo à época porque... Vamos titular da época, sem um ponto eletrônico, na minha época. Aí o que acontece? O árbitro, ele estava correndo de longe, né? Isso. Como o Léo Simão agora nesse lance. Digamos que o cara entrasse na área ali e fosse derrubado na entrada da área. Ele estava fora do lance, vinha de longe, nem viu. Aí como é que fazia o assistente? O assistente, se fosse dentro da área, ele corria para a linha de fundo. Ficava esperando na bandeirinha, na hora. Porque o árbitro fazia sinalizando assim, que foi pênalti, né? Não precisava sinalizar nada, é só correr. Só correr. Porque o árbitro estava lá, aí o árbitro...
ele apontou para lá, né? Aí ele viu o bandeira correndo, ele... Pi! Ninguém nem notava. Entendeu? Ele sabe que houve A infração? A infração, né? Sim. Mas ele não sabe o que é. Dentro ou fora. Se dentro ou fora, né? É. Aí isso aí sempre existiu. E se fosse fora, aí o bandeirinha parava, ficava assim, igual com a grande área, assim, com a bandeira aqui na frente. Pronto, Foi falta. falta. Aí se o árbitro tivesse marcado dentro, ele puxava para fora. Então, isso aí sempre existiu. Então você tem moral para dizer que eu vou te perguntar agora. Você isenta o Godoy de culpa e o de má fé. Não, como muita gente, culpa, inclusive não. eu. Não, de culpa não. Ele teve culpa, que ele errou. De má né? fé. Não, má fé não existe. Teve, não. O Godoy é um camarada muito preparado, é um camarada muito decente. Eu convivi com ele na Federação Paulista há muito tempo, o conheço. É um camarada de direito, certo? Eu defendo qualquer parte. Agora, foi infeliz, né? Como todos são, como todo árbitro foi infeliz no lance, né? Ah, tá bom. Bom, Dacildo, que você é árbitro FIFA, o único cearense árbitro FIFA, isso a gente já sabe. Sim, né? árbitro, aí, só para fechar o FIFA, eu fui o único árbitro FIFA, certo? Já tem 24 anos que eu parei. E pelo que eu tô vendo aí, vai ser difícil chegar outro por enquanto, sabe? Tá muito difícil, tá muito ruim o nosso trabalho aqui na federação. Não é porque o trabalho que é feito na federação aqui, o rapaz que é responsável lá não tem competência. Certo? Não tem competência. Eu digo isso há tem 10 anos. Aí a arbitragem é cheia de problemas que influenciam, certo? Você vê, o rapaz agora foi machucado, o Léo Simão, né, foi machucado daquele jeito. Por quê? Porque eles não têm apoio. Apoio de quê? O árbitro não tem um médico, não tem um local específico para eles treinarem. Sabe onde é que ele faz a preparação deles? Na pré-temporada. Fica lá por conta de um time de futebol daqui. Tem lógica isso? Um time? Sim. Isso parece até tendencioso. Tem lógica isso? Pode repercutir mal, né? E eu digo o nome do time. Eu não tenho... É fato, é real, o Floresta. Pronto. Então, a arbitragem daqui faz a pré-temporada no campo do Floresta, além do pessoal do Floresta. Meu amigo, precário para a profissão. Existe, nada... Floresta não tem culpa de nada, não. Eles vão lá e pedem, né? E usam. Mas não é por que não vai usar outra? Rapaz, vamos lá na Unifor. Vamos pedir a Unifor para fazer lá, né? Neutro, lá na UFC. O que você está colocando no César da Barra. Mas não. É que não há neutralidade, porque em algum momento, né? Ele pode estar pitando um Floresta em Fortaleza ou Ceará, né? Qualquer um, né? E nas categorias de base, e nas outras. Então, eu acho que não pode misturar time com arbitragem, certo? Isso aqui é uma crítica que eu faço. Eu acho que o doutor Mauro Carmelho, que é uma pessoa correta, o ex-Bringel, eu acho que eles precisam repensar isso aí e mudar esse negócio, porque isso aí não é bom para arbitragem, certo? Quando você era árbitro, tinha uma associação? Não, ainda tem. Ainda tem? É o sindicato, né? Quando eu peguei uma associação... Aí depois virou sindicato, né? Hoje ela é sindicato dos árbitros, né? E como era a estrutura da Silva? Não, porque é o seguinte, ó. A associação de árbitros, se não tiver alinhada com a federação, tá morta. Certo? Porque a federação aqui... Porque a federação, tudo, né? A comissão de árbitros dá o poder do sindicato da associação cobrar os árbitros e recolher para sobreviver. Então tem que ter isso, por exemplo. Então ela é praticamente cooptada. Não é? São parceiros, né? Parceiros que não tem moral de nada, a federação não, o sindicato. Pronto, o sindicato mas ele tem vida jurídica, né? O sindicato tem personalidade jurídica, tem tudo, mas não tem moral. Certo? Se a não federação disser tem que ser assim acabou-se. Ele não tem como ser independente. Não tem. Aí porque os associados do sindicato, eles digamos que nós tenhamos aqui 100 associados. Aí cada um pague lá por jogo uma taxazinha, ou então pague um mensal de R$50, né? Aí 100 vezes 50 já dá uma rendazinha para o sindicato sobreviver, né? Mas não. Mas aí se o presidente da comissão disser, não, ninguém paga não, ninguém vai recolher nada não, pronto, morreu. Então, o sindicato... E a comissão é da federação. A comissão é um cargo de confiança da federação, entendeu? Então, existe ainda isso aí que é errado, sabe? O sindicato fica preso... Está muito desequilibrado, né? Fica preso. E se ele não tiver em sintonia com a federação, com a comissão de arbitragem, ele não recebe nada. E morre, né? Porque como é que vai sobreviver? Do bolso de quem? Isso aí é uma decisão política... Mas não é só aqui, não. No Brasil todo. No Brasil todo? No Brasil todo. Inclusive na CBF. Eu me lembro... Porque na CBF... Lá tem uma... só para ter uma ideia, tem uma tal de ANAF.
A ANAF é de um cidadão lá de Pernambuco, que é presidente, mas também era outra instituição que não fazia nada pela arbitragem. Fazia um sorteio de uns carros, não sei o quê, porque ganhava, a CBF pagava 50 mil todo mês para ela. Sabia disso? Não sabia, não. Era 50 mil todo mês. Em torno de 50 mil, aí tinha uma sede, não sei aonde, aí faz um sorteio de uns carros e tal. Aí mudou o presidente Adinaldo, aí bloqueou eles. Não vai pagar mais dinheiro essa ANAF, não, para quê? Aí pronto, parou. Aí sabe o que aconteceu? A CBF fundou uma outra entidade dos árbitros, nacional. Foi. Inclusive, aí quem é que funciona? Aí todo mundo da ANAF para cá. Migrou para lá. Ficou com quem? Com ninguém. Só tem o nome lá, personalidade jurídica, ANAF. Mas ela não faz mais nada. Tudo é com essa outra associação que é vinculada na comissão de arbitragem da CBF, tudo, entendeu? Só para você ver o poder que tem a entidade maior, no caso a federação aqui, eu estou citando lá a CBF, aí a CBF aniquilou essa ANAF. Que também essa ANAF não fazia nada, a verdade é essa. Certo? Não fazia nada. Tinha não. Essa ANAF aqui só sabia era sortear uns carros no final do ano, ganhar muito dinheiro, mas não trazia proveito de nada. Não tinha um gerenciamento. Nada. Tinha não. Agora não. Agora, aí a CBF criou, eu acho que é um pessoal mais sério, um pessoal mais interessante, o pessoal dessa nova associação dos árbitros nacional que tem. Parece assim, uma coisa assim, não tem regra estabelecida, porque não é uma profissão. Como é que é isso? Não. Eu me lembro assim, o Molina, tu deve lembrar dele, que é aquele italiano, né? Sim. Que era, até onde eu me lembro, era um dos grandes árbitros da Europa, né? De Copas, né? E parece que ele era bancário, se não me engano. Assim, a situação de árbitro, de forma geral, nunca foi consolidada como profissão, porque eu acho encanto nenhum, né? Até hoje. Não, tem. Tem país que é profissão, regulamentado por lei. No Brasil, fizeram até uma lei, mas não está regulamentada, né? Aí não tem condição. Na época da presidente Dilma, foi feita uma lei para regularizar o árbitro, mas está lá morta até hoje. É uma lei para inglês ver, né? Para inglês ver, são os navios na orla do Rio de Janeiro, na bacia de Guanabara. Então, e outra, mas sabe qual é o problema? O problema do árbitro, né? Criar a profissão do árbitro para pagar. Quem vai pagar os encargos? Pois é, aí é uma que questão, tá, né? Por exemplo, aqui no Ceará, Federação Cearense, ela vai ter condição de pagar salário para árbitro, pagar os encargos, tudo que tem que pagar. Você sabe que na nossa legislação, né, CLT, você tem que, se você for pagar 1.500, você vai gastar 3.000, né? É o dobro. Os né? encargos, né? Os encargos, né? Então você vai dobrar o valor que você vai ter que arcar. Isso é um complicador. Eu imagino que não só para a gente, mas para qualquer país, porque... Toda profissão tem suas particularidades, né? Você vê esse negócio do Uber agora, né? Que estão querendo fazer uma maldade danada com o Uber, na minha opinião, sabe? Negócio de o governo se meter em Uber, meu amigo... O negócio está indo bem, né? negócio que está tão bem. Todo mundo hoje anda de Uber. Todo mundo. O mais pobre do mais rico anda de Uber. Né? E quanta gente, Dacildo? Isso aí que a gente usa Uber, a gente é cidadão. Nós somos cidadãos urbanos, né? Sim. E a gente tá nesse cotidiano. Quanta gente já perdeu o emprego e escapa com o Uber, né? Rapaz, o Uber foi uma das melhores coisas que aconteceram. São duas coisas nos últimos tempos. Foi o Pix e o Uber. não? Porque o Pix facilitou tudo, né? Ninguém anda mais com dinheiro, né? Não. É só aqui no telefone, aqui, pronto. Não sei como é que o ladrão se vira agora. E também ninguém vai mais roubar banco. Pra quê? Não tem mais dinheiro? Não tem dinheiro, cara. Rouba o Pix. E eu tava com a minha mulher lá no Mercado Central, e a gente foi numa lojinha, ela compra nas lojas lá perto, né? E na rua tinha um cara vendendo lá, não lembro o que era o artigo, coisa feminina. Aí, um cara com um saco na mão, lá cheio de mercadoria, e ela perguntou quanto era e tudo. Aí disse, como é que ela achando que o cara não tinha Pix. Eu disse, ei, amor, e aí como é que a gente vai fazer? O cara disse, não, senhora, se preocupe não que eu tenho Pix. Eu tenho, ora. A coisa era R$7, pra você ter ideia. Quer dizer, é uma coisa muito democrática, né? Eu passei já Pix de R$2 pro menino passando a flanela do carro aqui em Fortaleza. Eu já, não tenho dinheiro não. Eu tenho só Pix, só pagando com Pix. Mas eu tenho, então vai, me dê aí. Eu passei R$2 de Pix. Eu passei de 5 dias desse, morrendo de vergonha, mas o cara disse, não, rapaz. Eu passei foi 2, mas é pro meninozinho limpar o vidro. Sim, aí voltando à história do Pix e do Uber, né? Sim. Que o Uber é uma profissão aí que estão querendo acabar, misericórdia, tomara que o nosso Congresso não aceite, né? A intervenção do Estado não precisa. Não precisa. Deixa o Uber do jeito que tá mesmo, que tá ótimo. Para atrapalhar. Para atrapalhar. Só vai atrapalhar e sugar o dinheiro da Uber lá, que vai pagar a gente.
A União, rapaz, só quer ver o seu dinheiro, né? Tô dizendo, quem vai pagar a conta é a gente, né? É quem tá servindo, quem tá andando de Uber. Isso. Pronto. Quem vai pagar é a gente e os pobres, os motoristas, que vai diminuir também a parte deles, né? Então, aí voltando do Uber para o árbitro. Aí por que o árbitro também não tem essa profissão regulamentada? Por isso, porque não existe, vai onerar muito, né? Vai dobrar praticamente a despesa, né? Já pensou a Federação Paulista daquela? Uhum. Que o nível é maior, né? Tudo bem que as federações ganham muito dinheiro, principalmente no eixo sul-sudeste e tal. Mas muito, eu acho que pode, sabe o quê? Pode tentar alguma maneira de melhorar, né? Uhum. Melhorar alguns aspectos para o árbitro. Agora, assinar a carteira, eu não acredito, não. É muito complexo isso aí. Eu sinceramente, Darcílio, me furto de opinar, porque isso envolve muita coisa que não é tão simples assim. Não é simples, não. Não é tão simples, não é simples, né? não. Eu estava me lembrando, tu falando, teve um congresso que eu trabalhei com o Chagas Arruda. Onde é que anda? Chagas Arruda mora lá perto do Norte Shopping, meu amigo. Tá aposentado já? Tá. Ele, inclusive, eu organizo, tem uma entidade aqui, FECAD, Federação Cearense de Árbitros Esportivos, que eu sou presidente, e eu organizo o Cearense Quarentão. Aí o Chaga tá paradão lá na casa dele, eu passei lá na cadeira, não levei ele para ser delegado do jogo lá, vai ficar na mesa. Ele era gerente de um banco. Do Bradesco. Era Bradesco, era. E aí eu me lembro que teve esse congresso, e a gente foi até para um jogo, eu não lembro onde era na Lagoa Redonda. Tu é canhoto, né? Sou. Eu me lembro tu jogando lá. Aí vocês bateram um rachão, tinha o pessoal do Maranhão, tinha muita gente. Sim. E tava aqui o presidente da comissão de árbitros nacional, como é o nome dele? Aquele cara aqui. Era o Ivens, né? Era Ivens Mendes, eu acho. Ivens Mendes, né? Era. Ivens Mendes, na época. E eu te pergunto, tu lembra desse congresso? Lembro. Teve algum resultado positivo, alguma coisa se tirou daquele momento? Porque foi um momento de um investimento que o Chagas se desdobrou para pagar aquilo ali com vocês todos, né? Eu lembro. Mas era um movimento nordestino, era, se eu não me engano. Era nordestino, porque tinha um pessoal do Maranhão, acho que tinha um pessoal do Piauí. Era. Eu não sei, essa parte eu não sei. Mas, de qualquer maneira, deve ter sido bom para o futebol, né? Para o futebol cearense, né? Onde foi feito aqui. Também no Nordeste, né? Não só aqui. Eu tô te perguntando assim porque... Não, essa parte eu não sei não. Na época... Tu estava nativo naquela época? Tava. Eu já era aspirante à FIFA naquela época. Já era? Já não era FIFA ainda. Era aspirante à FIFA. Eu era aspirante à FIFA. Eu e o Marcos Brasil. Marcos Brasil? Era. Eu bati racha com o Marcos Brasil. O Marcos Brasil foi um grande árbitro aqui do futebol cearense. Gente boa, nosso amigo. Pois éramos nós dois. Aí o Marcos é mais velho do que eu um pouquinho, certo? E nas oportunidades que a CBF havia dado, aí, segundo a CBF, eles acharam melhor me encaixar, porque eu teria ido melhor nos jogos e tal. Né? O critério era desempenho? Técnico. Uhum. Eu, para mim ir para a FIFA, eles fizeram um teste comigo. Não foi só comigo, não. Eles pegaram, assim, 10 árbitros. Rapaz, nós vamos precisar de um árbitro para a FIFA. Vamos pegar 10 aqui. Pegaram 10. Numa semana, cada um apitou 4 jogos. Numa semana? Sim. Caramba, sobrecarga. Eu vou logo dizer que é minha maratona. Na quarta-feira eu apitei Bahia e Santos, lá na Bahia, certo? Terminou o jogo, o árbitro que fosse bem já recebia a passagem para ir pro próximo. Fosse mal, fora. Terminou o jogo, aí chegou lá o cara da CBF, ó, você vai apitar, foi Bahia e Santos, sexta-feira, eu apitei quarta e sexta-feira, Cruzeiro e União São João, lá no Mineirão. Eita, o Mineirão naquela época da grama zona grandona, era pesado, viu, o Mineirão naquela época, a grama era diferente. Aí apitei lá, graças a Deus, dei um show de arbitragem. Aí o pessoal de Minas Gerais encheu minha bola. Segunda fase, né? Segunda partida. Em 2 dias, né? Vamos dizer que seja segunda fase, né? Que tava... Aí, domingo já vinha outra batalha. Aí quando terminou o jogo, sexta, eu disse, ó, tá aqui, domingo você vai apitar, olha a moleza aí, Corinthians Internacional. Caramba! Em São Paulo? Em São Paulo, foi. Cara, tá bom, vamos lá. Cheguei lá, 2 bandeiras da FIFA pra mim, nesse jogo, reforçaram. Né? Paulo Jorge Alves e Teodoro Castrolino, 2. Aí os caras lá, nunca tinha nem visto. Mas foram muito bem, me ajudaram muito também no jogo. Foi excelente a arbitragem. Foi o terceiro, né? Terceiro. Terminou, a maratona termina agora terça-feira. Deu 8 dias, né? Onde é? É lá em Recife. Sport e São Paulo. Aí o goleiro do São Paulo era o Zete. E estreando pelo São Paulo, sabe quem? Aquele batedorzinho de falta, Juninho Pernambucano, né? Caramba. Pronto, fez até um gol de falta no Zete. Ganhou de 4-2 do São Paulo.
O jogo foi ao vivo pelo SBT, esse aí também. E foi estourado aí, tranquilo. Aí disso aí eu ganhei meia passagem para a FIFA. Agora, um fato muito importante que teve para mim entrar na FIFA foi um ano, em 93, eu fui escalado para apitar um jogo lá em Belém. Paysandu e São Paulo. Aí, 0-0. Jogão, viu? Aí, quando terminou o jogo, eu marquei um pênalti pro São Paulo, não, pro Paysandu. E o goleirão do São Paulo agarrou. Pá! Pênalti claro. Terminou o jogo, entrou um cidadão lá chamado Tele Santana, invadiu o campo, correndo. E naquela época, você lembra que a imprensa, ela acompanhava, entrava todo mundo com os microfones, né? Não, mas era como dizer lá, né? Era uma festa. Era uma pândega, né? Aí todo mundo com os microfones pensando que ele ia me xingar, né? Aí eu fiquei no meio do campo aqui, lá vem eles. Vim lhe parabenizar. Jogamos aqui no Nordeste todo, jogamos no sei onde, não sei onde. Você foi o melhor árbitro que eu vi. Pronto. Foi mesmo. Foi. Você que é do Ceará, parabéns e tal. Encheu minha bola, mano. Aí, resultado, saiu ao vivo logo nas rádios de São Paulo. A repercussão, né? Na hora. Porque todo mundo foi na expectativa que ele era que dar uma que ele porrada, me xingar. Né? E nos jornais no outro dia, na época do jornal, estampado lá, Tele Santana elogia árbitro cearense. A manchete zona lá. Aí foi tudo tão ingresso. Tá doido, amigo. Foi. Foi, né? Foi, praticamente. Você já tinha passado pelo teste, não, né? Não, o teste foi depois. Aí foi? Foi. Eu acho que foi um dos motivos que eu fui escolhido pro teste. Eu me perdi na linha do tempo. Isso tá dizendo foi em 93 ou foi em 92? Foi anterior. A quando você entrou. E o teste foi em 94, né? Que eu entrei em 95, certo? E para mim entrar, eu estava em 93, no final de 94, eu já estava dentro da FIFA. Sabe o que aconteceu? Houve um remanejamento, me tiraram, inclusive o Arnaldo César Coelho, no jogo da Globo, disse assim, em dezembro de 93, em 94 vamos ter 4 árbitros agora, que vai aumentar para 10, 4 árbitros, aí disse os nomes, Wilson Souza Mendonça, Sidraque Marinho dos Santos, Francisco da Silva do Mourão, que era o outro, e o outro... O Wilson Souza era pernambucano. E um outro, nós 4. Resultado, em dezembro, quando foi no dia 1º de janeiro, o meu nome estava fora. Entrou Dalmo Bozano. Sei, lembro dele. Foi. Mas aí, merecia. Sou sincero. Não achei, não. Merece. O Dalmo Bozano tinha mais projeção na época, lá de Santa Catarina, tinha apitado vários jogos, merecia, foi um grande árbitro também. Aí, o que acontece? Deus é quem faz tudo, né? Aí, quando foi em 95, vamos de novo pro pau. Aí começou para 95, né? Aí para 95, aí o que aconteceu? A Copa não foi em 94? Foi. Aí o árbitro da Copa foi Renato Marcília. Quando ele chegou em Porto Alegre, a Globo contratou para ele comentar lá no Rio Grande do Sul. Arbitragem. Aí ele abandonou a arbitragem. Aí apareceu o quê? Uma vaga. Aí a vaga foi para quem? Para mim. Era que o aspirante, né? Eu era aspirante. Aí eu ganhei a vaga e assumi em janeiro de 95, entendeu? A sequência. Como é que fica depois que você se torna árbitro FIFA da CID? O que é que muda? Muda muito. Muda logo a parte financeira, né? Que geralmente é o dobro. A remuneração né? Outra, é jogo demais, certo? Porque na hora que chega uma escala, o pessoal que vai fazer a escala, digamos Brasileirão, Série A, né? Certo. Ele pega logo os FIFAs, vamos ver qual os jogos mais duros e distribui. Né? Aí faz aquele rodízio e tal. É o quadro de ouro, digamos assim, né? Elite, da CBF, elite, né? elite. Da comissão. Né? Justo. Aí você começa a pegar jogos... Aí só é dureza, meu amigo. Aí toda segunda, quarta e domingo, segunda, quarta. E naquela época não havia muito jogo como tem hoje, né? Hoje tem mais, né? Quantos anos, Dacido? Quando tu ingressou? Quando eu ingressei em 1995. Eu sou de 61. Em janeiro. Então, em 95, eu ia fazer 34, né? Eu tinha 33 ainda, né? Aí hoje tem árbitro começando com 33. Tu imagina aí como é que Tu entrou no 95 e em 97 foi aquele episódio com o Edmundo, não foi? Foi. O Edmundo foi em 97 ou foi em 96? Foi em Natal. Em Natal. Foi. Eu lembro do episódio, eu pesquisei, porque eu lembro assim, eu lembrava que tinha acontecido, né? Mas eu fui ver as datas, né? Aí eu lembro que foi em 97. Como é que foi aquilo, Dacido? Não, o Edmundo, América de Natal... Tu expulsou ele, não foi? Não sei, América de Natal e Vasco, né? E o Edmundo recebeu um cartão no começo do jogo. Aí, quando foi mais na frente um pouco, o jogador do América ia se projetando,
e ele deu um puxão na camisa, né? Um ataquezinho, tá, puxou, derrubou o camarada, segundo amarelo. Pronto. Ele já tinha amarelo, né? Já. Aí o segundo amarelo, vermelho, pronto. Aí ele disse assim, falou nada, né? Saiu, aí lá fora, porque o jogo estava sendo ao vivo na Globo, aí ele deu uma entrevista ao vivo. Ah, como é que a gente vem jogar aqui na Paraíba, que bota um Paraíba para apitar. Isso, foi. Isso aí que repercutiu, né? Foi. Mas você, por ser cearense, em algum momento, você se sentiu discriminado? Não, eu nem liguei, não. Na outra quarta eu já pitei o jogo dele, Vasco e Santos, lá no São Januário. E tudo bom? Boa sorte. Pronto, toquei nem no assunto. Aquele repórter da Globo, Tino Marcos, cheguei lá, ele já estava lá no vestiário me esperando para fazer uma reportagem até o início. O Eurico Miranda mandou encher o vestiário dos artes nossos, lá no São Januário, é bem grande, sabe? Uhum. Rapaz, ele encheu de foto do Edmundo. É um provocador. Miranda, né? Eu achei que se tornou um episódio, quando eu vi a entrevista dele, né? Pra mim foi engraçado, sabe? Foi uma semana de barulho no meio do mundo aí. Eu achei engraçado, assim, porque ele não soube lidar com a sua autoridade. Foi. De juiz, ele, né? foi infeliz, né? Em falar... Não, completamente, total, né? Rapaz, mas ele recebeu bordoada de todo jeito, viu? Os paraibanos ingressaram na justiça contra ele. Aí foi? Foi, me ligaram. Fala disso aí, mano. Me ligaram, queria... Rapaz, quer entrar junto aqui com a gente e tal. Persona não grata. Com sorte, né? Eu digo, não, meu amigo, meu negócio é só dentro do campo. Não, besteira o que ele falou ali. Até não, porque... ele vai ser julgado pelo STJD. Até porque o Edmundo tem uma coisa que eu tenho até que observar. O Edmundo se envolveu no acidente, você sabe, em 95. Foi, morreu gente, né? Morreu gente. Foi. O Edmundo saiu de uma boate de madrugada com Foi. 4 pessoas no carro dele. Ele simplesmente atropela um outro carro. Foi. O carro dele, se não me engano, era um Cherokee, eu não sei com certeza. Sei que o outro carro era um Fiat Uno. E o casal da Silva morreu. Sabe? E eu fico vendo as coisas assim, eu queria abstrair um pouco sobre isso, porque que moral um sujeito desse tem para estar falando qualquer coisa, seja de quem for, com uma mácula dessa nas costas, sabe? Porque além de ter matado o casal, uma pessoa que vinha no carro dele também morreu. O que é que aconteceu? O crime do Edmundo prescreveu, cara. O Edmundo passou poucos dias preso, sabe? E essas coisas me incomodam porque prescreveu o crime dele e a vida das pessoas, cara, né? Prescreveu a vida das pessoas. É o Brasil, né? É o Brasil, no Brasil. Isso é uma Mas coisa... eu particularmente, eu não guardo nenhuma mágoa, não, do Edmundo, né? Inclusive, o Simo estava na Copa do Mundo lá com o Edmundo lá, o Edmundo estava comentando, né? Aí um dia eu estava falando com o Simo no intervalo de um jogo, aí diz, oi, teu amigo que tá aqui perto de mim aqui, o Edmundo. Eu digo, dei um abraço nele aí. Engraçado, esses bastidores que a gente não sabia como é que você tinha processado aquilo, se deu valor ou não, você não deu o menor valor, né? Não, bobagem. Até porque é interessante, você como árbitro, você tem que ter a firmeza e a frieza, né? O meu problema é citar no meu relatório todos os fatos que acontecem, aí o STJD lá denuncia o camarada e julga. Pronto. Você faz, todo árbitro faz a súmula, né, Daci? Faz. Como é que é? Você termina, faz logo que termina... Você... Mudou, né? Antigamente, na minha época... Na tua época, como era? Eu levava a súmula para casa, fazia no outro dia, datilografada. Pois é, não tinha computador, né? Sim, eu imagino datilografada, às vezes fazia na mão também, escrevendo, né? E mandava no SEDEX para a CBF. Olha, imagina aí. Mandava no SEDEX. Aí no outro dia a súmula chegava lá. Artesanal, né? Era tudo artesanal. Hoje não. Pela lei, o que acontece? O árbitro é obrigado a fazer a súmula até 4 horas. A CBF já tem que publicar. É mesmo, é? 4 horas. É tanto que a CBF tem um pessoal que ela contrata, eles vão para os estádios com computador, com tudo, sabe para fazer isso. Quando terminar o jogo, prepara logo a súmula, tudo, o árbitro faz lá seu relatório. Né? O árbitro faz o relatório, né? Digita lá o relatório dele, tal. Mas tem uma pessoa da CBF encarregada disso, de pegar o computador, tipo um notebookzinho, né, tal. Aí ele faz tudo. É um suporte, né? O suporte, Negócio muito bem feito, né? Você pode ver que até 4 horas as súmulas já estão na internet. É uma obrigação da lei, né? E eles cumprem. Então isso melhorou até pro árbitro. Melhorou, né? É bom. Melhorou. E se tiver alguma retificação depois, por exemplo... O árbitro se equivocou e citou um cartão errado, né? Na hora lá. Aí no dia seguinte ele pode retificar.
certo? Certo. Através a própria CBF entra em contato com ele, ou a federação aqui também. Eu me lembrei de outro episódio que aconteceu que tu era árbitro, quando o Souza Filho, presidente do Fortaleza, invadiu o campo, mas foi para agredir o Bandeirinha, né? E o jogo tava 1-1, se não me engano, e o Fortaleza fez o gol e o Bandeirinha anulou. O impedimento, não foi? Foi. Eu me lembro. Foi um gol anulado. Foi. E esse jogo, o meu bandeira era o meu amigo Dr. Márcio Torres, grande advogado trabalhista, meu amigão. Dr. Márcio, ele marcou o impedimento, que até hoje ninguém provou que ele acertou ou que errou. A verdade é essa, através do vídeo, né? O grande Júlio Salles, que a gente sabe que torce Fortaleza, Sim. ele até hoje afirma que ele acertou. Só pra você ter uma ideia. Aí eu acompanhei, prestigiei o nosso amigo Márcio, anulei o gol, né? O gol do Fortaleza. Aí o Souza Filho entrou ali e tal, e saiu correndo atrás dele. Foi, rapaz, foi uma cena muito deu engraçada. Deu aquele chute e tal. E eu fiquei olhando, eu digo, rapaz, vou rever esse lance. Aí eu vi que tu tava apitando, mas que você ficou... e tu sabe quem era o técnico do Fortaleza? Desse jogo? Era o teu irmão. Era. E eu botei pra fora. Chegou a minha mãe, rapaz. Chegou a minha mãe, ele disse, filho da fruta. Eu digo, é sua mãe também. Vem cá, tenente, bota ele pra fora. Ele escolheu a nossa mãe. No caso desse, ó, tu teve o Dário, pra quem não sabe. Era o Dário foi goleiro. Um grande goleiro do futebol cearense, né? O William, né? Nilton Albuquerque. Nilton Albuquerque, pronto. Eu confundindo com o William Pontes. Certo. Nilton Albuquerque. O Nilton Albuquerque, eu acho que ele ficou muito mais conhecido como treinador do que propriamente como jogador. Foi. Né? Como jogador era na época do Zina. Pois é. Ele foi goleiro, era na época uma época que o futebol estava praticamente começando, né? E como é que é isso? Você vai apitar um jogo, você não tem, ou não tinha na época, não sei se isso acontece ainda hoje, digamos assim, conflito de interesse? Olha, quando eu estava... Houve um jogo quarta-feira no Castelão, eu acho que era Ceará e Fortaleza. Aí o árbitro apitou, não foi bem. E eu estava tranquilão, eu tinha apitado domingo em São Paulo, estava descansando. Aí meia-noite, quem me liga na minha casa? Fares Lopes, saudoso Fares Lopes, presidente da federação, né? Tacildo, rapaz, tem um jogo aqui domingo, esse clássico aqui, o pessoal quer que você apite. Ceará e Fortaleza, que hoje o menino aqui foi mal. Aí eu digo, presidente... Rapaz, eu tô meio ruim. E outra coisa, o meu irmão é o técnico de Fortaleza, homem, deixou eu fora disso. Não, mas não sei o quê. Homem, que foi justamente esse jogo? Esse jogo. Bote outro, presidente. Não, rapaz, mas eles querem. Eu digo, meu irmão é o técnico de Fortaleza, o Ceará... Mas foi o Ceará, foi o primeiro a pedir. Olha aí. Foi mesmo. Desse jeito. O Ceará foi o primeiro a pedir. E o Fortaleza também não tem problema. Pode botar. Engraçado, Aí eu digo... Prossiga. Então tá bom, eu vou, mas eu não me responsabilizo por nada não, porque eu sou meio perturbado, né? Eu dizia brincando com ele, né? Você sabe como é que eu sou, né? Eu sou rigoroso. Não, rapaz, vá lá, os dois times querem, que ela saber que é seu irmão. Pronto, aí foi esse jogo. Aí deu esse problema aí. Mas podia ter dado um problema, por exemplo, se fosse alguém achando que houve um erro em benefício do Fortaleza, eu Dacildo é irmão do técnico. Não, né? É isso mesmo, mas ele quis que eu apitasse, apitei, tranquilo. Isso não aconteceu muitas vezes, não, né? Não, foi a primeira vez. É muito difícil você apitar um Ceará e Fortaleza, né? Eu apitei uns 30. Pronto, eu vou entrar aqui no nosso tema central, que é o Clássico Rei da Silva. Eu tive com a Aninha aqui, Ana Cláudia, né? Sim. Que está na Bandeirantes agora, ela trabalhou contigo na TV Sim, Diário. Sim, a Aninha, grande repórter. E a gente lembrando aqui, eu disse, olha, teve um tempo que o pessoal chamava... o torcedor, quando ele é desagradado, seja de um lado ou de outro, ele vai achar um culpado, né? Eu já ouvi o pessoal te chamando de Dacildo Vozão, Dacildo Leão e até Dacildo Ferrão. Dacildo Ferrão. Tudo que é o on. Então, mas você começa na tua vida esportiva por interesse por esporte, né? Naturalmente. E você escolheria, revelaria ou não, você fica à vontade, se você teria alguma tendência... Por algum desses dois? Não, a minha história é o seguinte. Quando eu era garoto, eu tinha 14 anos, eu moro vizinho do Campo do César até hoje, o estádio do César na Barra, né? Vizinho ferroviário. Pois é, vizinho ferroviário. Tu ser ferroviário? Não, aí o que acontece? Eu com 14 anos, o Nilton já era preparador físico, o Dário já era goleiro, certo? Meu pai torcia Ceará, olha aí a confusão. O Dário torcia Fortaleza, certo? O Dário torcia Fortaleza. Aí... E eu apitava no SESC com 14 anos, aí fui gostando, Manuel Araújo era meu técnico e tal. Aí eu jogava também, eu ia para a escolinha, joguei na escolinha do Ferroviário.
Aí eu resolvi, de uma hora para outra, dizer, rapaz, não vou ser negócio de jogador, não, você é árbitro. Pronto. Foi mesmo. Foi, com Já 14 anos eu cidade? decidi, foi, eu vou ser árbitro. Pronto. Mas tu já torcia por algum? Ou tu sempre- Aí, você é árbitro, eu quero saber de time, não. Pronto. Isso te isentou, Me isentou. de ter uma preferência por É. algum dos dois, né? Então, aí eu até hoje sou do mesmo jeito, eu não torço Ceará, Fortaleza, Ferroviário, não. Agora, torço nas competições nacionais, eu jamais torço, já tá jogando Flamengo e Fortaleza, eu vou torcer Flamengo. Não. Você não... São Paulo e Ceará, eu vou torcer São Paulo. Não, não torço, eu torço que eles ganhem. Traidor Agora, da pátria. eu também não vou encobrir erros que estejam beneficiando os dois também. Não, eu não encubro, não. Agora, no meu íntimo, no Brasileirão, eu torço que eles vençam, porque é bom pro nosso futebol, é bom pra todo mundo. É como eu digo, né? tem coisa que se coloca acima de Lógico, qualquer outro interesse lógico. menor. Interessante essa história, porque eu vi, assim, muita gente tentou ser jogador, Era. né? Não conseguiu e tal. Já vi jogador Ronaldo Salviano, Aham. que virou árbitro, Virou árbitro, Né? foi. Que- Volantezão bom do Ceará. que eu... Pois é, rapaz, ele jogou aquela partida que o Ceará fez pela Comembol Foi. contra o Corinthians, né? E ele jogou muito bem É. naquela partida. Vila Nova também foi jogador, né? E árbitro. não sabia. Foi um grande jogador no Recife, no Náutico. Ai, foi. Foi. Luiz Vera Aqui Vila nós tivemos Nova. Vila Nova, Leandro Serpa. Tu lembra Gregório. aquele que tinha que morreu lá perto da estrada de Itapajé? Gilberto Ferreira. Gilberto Ferreira. Grande árbitro ótica, também, não era? cearense, era. Também. Grande árbitro. Mas tinha uns Você quadros sabe bons, quem né? foi um grande árbitro que eu bandeirei pra ele? Ah. Viajei com ele aí na série C do Brasileirão, Série B. Emanuel Gugel de Queiroz. Emanuel Gugel? Sim. Das bandas de forró? Eu tenho uma foto dele, eu bandeirando pra ele. Sério? Eu não tô lhe Ele foi dizendo. presidente do Ceará depois. Foi. Eu bandeirei pra ele muito. Rapaz, engraçado como a história revela fatos que a gente conhece, né? Uhum. Porque quando ele foi ser presidente do Ceará, eu fiquei pensando assim, rapaz, bom pro Ceará, mas esse cara não tem nada a ver com futebol, né? A minha ignorância. Ah, rapaz, eu vou um grande árbitro. Caralho. Rapaz, eu vou dizer uma coisa. Ele era um árbitro top na CBF. Ele não foi mais adiante porque ele enveredou pela vida empresarial, né? É. Ó, eu fui trabalhar com um jogo lá em Alagoas com ele, na Bandeira. Ele e o doutor Zé Nival Freire, né? Que foi delegado de polícia. Eu fui na Bandeira, né? Na volta, nós ficamos em Recife só para ele comprar tecido lá para Cactus Tecidos dele, né? De justa, que ele era do Já ramo de confecção. começando, pronto. Antes, Começou das das bandas, né? bandas, É. Pois todo jogo ele ia para Recife comprar lá o material Olha dele, só. naquela época. Ora, eu fiquei muito em Recife com ele lá, comprando material. Mas me conta, com 14 anos começou a apitar, Foi. se identificou, né, com Foi. aquilo ali. Não, aí eu me identificava como árbitro. Eu digo, rapaz, eu vou ser árbitro nesse negócio. Engraçado. Tu Pronto. conhece mais alguém que fez esse caminho, Darcy? Porque... Deve ter. Mas aí eu, lá no SESI, eu bandeirava pro Manuel Araújo, professor Timbó, o pessoal que era professor do SESI, né? Aham. Aí o que acontece? O pessoal apitava tudo de calça comprida, aí eu vi aquelas calças, aí eu comprei umas calças também pra mim e fui pra lá. E o menino, velho. Aí eu digo, vou ficar aqui, na hora que sobrar um aí, eu entro na bandeira. Aí tu se escalou, Rapaz, tu tu se escalou acredita? pra- Aí eu fazendo amizade com o Manel. E sim, eu jogava na escolinha do Manel Araújo, né? Aham. A escolinha do SESI. Aí faltou um bandeira um dia lá. Quem é que vai bandeirar? Eu. Eu fui lá na bandeira. Pá, gostaram, né? Aí fiquei lá uns 4 jogos na bandeira. Aí teve um dia que faltou um árbitro. Aí o Manel disse, você não tem coragem de apitar esse jogo aí? Eu digo, ora, me deu o apito aí os cartões. Pra quê, macho? Expulsei 6. Tolerância Tem zero. 6 pra fora. Rapaz, aí a partir disso aí, todo mundo queria que eu apitasse. Tu Foi acredita? Já, eu, menino velho, e os cabas velho, tudo querendo... Peitou mesmo. Não, Rapaz, porque o Manel e eles eram professores, aí aquele negócio... Temporizavam, né? E eu Acomodava não tinha aqui e paciência, ali, não, né? eu tinha paciência, não, era vermelho. Puf. Aí, sabe o que eu expulsei lá na época? Ah. O Raimundo Delfino, Rapaz, dono da Rede Santana. Gente boa demais. Ah, Jogava o Delfino e jogava o irmão dele, sabe? Era bacana demais, o timão da... eu Rede Santana lá, era Rede Santana, viu? O nome do time na época lá. era. Nosso amigo Raimundo Delfino, gente muito boa. Tudo muito novo naquela época, né? Era. Eu fui apitar um jogo de amigos, assim, que tinha naquele ginásio São Vicente, sabe, lá no Antônio Bezerra, que eu fui Sim. criado no Antônio Bezerra. Sim. Que é uma coisa que a gente tem muito semelhante, assim, que você foi criado muito próximo de Na mim, Barra, né? é. Na Barra. É. E eu apitando, aí terminou, apitei, mas senti uma dificuldade, rapaz, porque assim, Salão ou campo? campo, Campo. era 8 linhas, né, 8 na linha e 8 na linha de cada time Sim. e 1 no gol. Mas assim, quando eu tava apitando, aí eu me lembrei que era um jogo lá que era muito disputado, era um time, aqueles times de bairro que cria rivalidade, né, tu sabe? Sei. Aí eu digo, rapaz, que batata quente. Eu me lembrei que eu tava cobrindo o jogo, fazendo uma reportagem, e tinha
um auxiliar. Era um jogo Ferroviário e Ceará, era um amistoso. Mas sabe que jogo é jogo, Jogo né? é jogo, Todo mundo quer aparecer, né, e tal. Quer ganhar. Um jogador do Ferroviário estava tentando fazer uma média com o Bandeirinha e ele disse uma palavra assim, sabe, olhou para ele e disse, eu nem lhe conheço. Uhum. Aí o cabo se mancou. Aí eu digo, é para usar isso aqui. Porque quando eu tava apitando, os caras vinham reclamar, eu digo, meu amigo, eu não me conheço. Quer dizer, uma maneira da gente se blindar, né? Mas é muito difícil apitar. Agora, né, ruim é você sendo xingado pelo japonês. Rapaz, Japão e Coreia eu apitei, lá no Japão. como é que é apitar um jogo Meu internacional? amigo, Questão do idioma, cara. Não, pois é, o idioma, você basta saber, só arranhar um pouquinho o inglês, você desenrola tudo. O inglês é... Desenrola tudo. E aqui, e aqui na América do Sul não, é o espanhol, né? É o nosso portonhal resolve também, certo? Lá no Japão, quase todo mundo fala inglês, né? 99% fala inglês, eu nunca vi aquilo. E o outro foi Japão e Coreia. Os coreanos, eu sabia lá o que ele estava dizendo. Aí o que eu fiz? Meu amigo, o japonês com coreano, o que eu vou fazer? Amarelo e vermelho. Aqui, ó. Aí eles iam Era a tua linguagem, era? Não, minha linguagem era assim, tem crise. Calma, tem crise, tem crise. Todo mundo entendia, né? Era tem crise o jogo todinho. Então amarelo ou vermelho. Eu expulsei só 2. Mas aí ele... Tem crise. Pufa, amarelo, pronto. Cara, porque a regra de futebol, ela já é para isso. Ela é para que não precisa o árbitro falar, não. Justamente. Ela é universal. Então, ela é universal. O árbitro não precisa falar inglês, falar espanhol para apitar, não. Apita mesmo. Qualquer jogo você apita. Certo? Porque todo mundo sabe o que você está fazendo. Você sabe quando é falta. Você sabe quando eu vou dar uma bronca, você dá a bronca, mesmo sem falar, entendeu? Então, eu pergunto, e o árbitro pode ser mudo? Poderia ser mudo. Qual o problema? Porque a expressão, a regra, ele aplica conforme... Pronto, conforme o momento. Os estatutos também, o momento, né? E o momento e o conhecimento que ele tem da regra, né? Então, mas é bom, camarada, estudar o inglês, é ótimo, lógico, é bom para tudo, né? O inglês é bom para tudo, né? Eu sempre ficava nessa dúvida, assim, como é que você, qualquer árbitro conduzir, o brasileiro, por exemplo, para apitar jogo, apitar Itália e França, por exemplo, né? E como é que você conduz, né? Porque tem essa questão do idioma, Mas você vê que fala muito pouco. Pode ver esses jogos de seleção, o cara não fala nada. Só distante. Fala nada. Às vezes é um cara só com gestos. Um árbitro das Ilhas Maurício que tá um jogo de 2 times europeus. Como é que ele sabe de nada? Então, só o gesto, o gestual, fala tudo. Certo? O importante é o entendimento dele com a comissão que está com ele, né? Na regra, apitei aqui, pá, tiro direto para lá. Aqui, 2 toques, né? Perdeu o lateral. Ele faz esse gesto, né? Reversão, né? É reversão, né? Na hora que vai ter a substituição, você pode fazer assim, né? Fazer assim. O bandeirinha, ele pega a bandeira e levanta aqui, aí todo mundo sabe que é substituição. Então, a linguagem corporal e a linguagem dos instrumentos que a gente carrega... É muito óbvia, né? Não tem essa importância do cara falar... Senão ninguém apitava. Você acha que na Copa do Mundo ali todo mundo fala as línguas? Eu achava que o árbitro era... Mas não fala não, não fala não. Ali os caras falam mais em inglês. Não falam não. Dominando o inglês, todo mundo se entende. E não precisa. A verdade é essa. Então, assim, a responsabilidade do árbitro, né? É grande, É grande, né? Porque, assim, está sobre a sua tutela, digamos assim, o controle do jogo, né? Sim. Você é um mediador, né? Na verdade, eu vejo dessa forma. Claro que você tem que aplicar a regra, que para que o jogo aconteça dentro das condições exigidas pelas regras vigentes, né? Mas não pode ser igual a receita de bolo. Tem árbitro que quer apitar como se a regra fosse uma receita de bolo. Bota Rígida. 2 pitadas de sal aqui, 2 aqui, 3 aqui, 4... Não é assim, né? Você tem que saber usar o sal direitinho, meu filho. Senão você salga a comida. Interessante. Aí você tem a regra na mão, mas tem um momento, né, Dalcido? Muita são emoção, né? São 17 regras, certo? 17 regras. Tu sabe as 17? Eu não tenho a menor ideia. Eu sei de frente para trás, de trás para frente, de todo jeito. Tem que saber. Também, né? eu já dei mais de 500 palestras, né? E cursos, né? Ó, eu vou dizer que rapidamente aqui, só para tu ter ideia. Ó. A regra 1, campo de jogo, 2 é a bola, 3 é o número de jogadores, 4 é o equipamento, 5 é o árbitro, 6 os assistentes, os membros da arbitragem, 7 é a duração da partida, a 8, início e reinício de jogo, 9, bola em jogo e fora de jogo, a 10, determinação do resultado de um jogo, impedimento é o 11, 12, faltas em correções, 13, tiros livres, 14,
o pênalti, 15 lateral, 16 de média, 17 de canto. Pronto, só 17, certo? O que é que acontece? O inusitado. Ah. Né? Teve um lance no jogo São Paulo e quem foi, rapaz? Que o jogador puxou o outro. Como é que foi o jogo? Foi aquele? Era Flamengo, não era foi um Flamengo? jogo agora, foi que eu vi esse negócio. O cara, um tirou, o outro depois o outro puxou. Existe alguma coisa inusitada que fuja a regra da Silva? Não, existiu porque o jogador, ele não deve pegar no outro para fazer aquilo ali, né? Então, aquele que puxou para dentro... Um não tinha autoridade para puxar para fora, né? Mas para dentro, né? Para dentro, né? E o outro puxou para fora depois, né? Foi. Não, o que puxou para dentro, por exemplo, você é zagueiro, eu sou atacante, aí você caiu dentro do campo, aí eu quero lhe botar para fora, eu não posso lhe pegar, é agressão. Isso. Então o árbitro ali devia pro vermelho, pronto. Botava para Mas fora. eu achei aquela cena, assim, muito louca. Porque os árbitros são frouxos, a maioria não tem coragem de aplicar a regra. Os árbitros. Eu apitando um jogo, Bahia, Internacional e Vitória, aí o jogador lá do Internacional, fazendo cera, ganhou de 1-0, aí pulou da maca. Quando eu pedi a maca, demorou, caiu, foi muito, né? Ele foi da saiu, maca. aí quando chegou atrás, pulou da maca e já foi correndo lá para entrar. Aí, rapaz, peraí. Aí, quando ele quis entrar, ele só pode entrar quando eu autorizar. Uhum. A bola parou, de peraí. Cheguei lá. Ei, você caiu na maca, foi? Puf, amarelo. Para você. Simulação, já estava com né? amarelo. Eu digo, peraí. Ah, você já tem, ó. Peraí, vermelho. Botei pra fora, tá entendendo? Uhum. Tem que fazer isso, para acabar com esse negócio, porque o jogador, ele usa muita malandragem e os árbitros permitem, Bom, né? Dacildo, eu ia dizer, o jogador brasileiro, eu fico impressionado às vezes, porque ele prefere às vezes cair do que dar continuidade. É uma jogada que podia combinar no gol. Sim. Eu vi isso a muito simulação, acontecer. né? A simulação. É. E o mais que eu acho mais curioso é que os árbitros caem. São coniventes. Eles caem, né? Como é que é isso? Muitos árbitros não têm coragem. Tu acha que são... não tem coragem. Agora, os árbitros são frouxos da atualidade. Com exceções. Na atualidade é que é mesmo. E agora com esse VAR, eles usam o VAR como se fosse uma bengala. Ficam se apoiando ali no VAR, aí deixa de marcar um pênalti, porque espera que o VAR chame para ele olhar. Ele se omite de tomar qualquer decisão. Usam o VAR, né? como bengala, a grande maioria faz isso. Qual é a tua opinião sobre o VAR, falando sobre isso? O VAR eletrônico é excelente. Foi excelente. Agora, o VAR humano é péssimo. Qual a diferença? O VAR humano é aquele árbitro que é escalado como VAR, que fica ali, que tá vendo lá. Que geralmente a maioria nunca apitou nada, que é importante ter apitado. Né? Conhecimento de causa, né? Conhecimento de causa. Como é que eu vou chamar aqui um árbitro lá embaixo para ver um pênalti que eu nunca passei por aquela experiência? Né? Uma mão, uma bola na mão, eu nunca vivenciei aquilo em campo. Tá entendendo? Porque, e vivenciei, mas de jogos inexpressivos. Sim. Que não exigiu o camarada estar bem concentrado, ter coragem para decidir. E que não tem consequência quando é jogo inexpressivo. A grande maioria do VAR do Brasil nunca apitou nada. Né? Nunca apitou nada. Nunca apitou nada. Sabe o que é apitar nada? Nada mesmo. A grande maioria. São poucos. Então, cara, você está falando uma coisa assim, não há capacidade técnica no VAR. Não. Né? O VAR humano do Brasil VAR humano, né? é péssimo. O VAR humano, desde que foi criado, é péssimo. Com raras exceções. Mas a maioria nunca apitou nada. E outra, você é ato FIFA, né? É ruim? Bota pra ser VAR. Tira e bota pra ser VAR. Já fizeram isso bem uns 4. Vai ser um VAR ruim também. Meu amigo, como é que pode? Deixa de ser ruim num canto pra ser ruim no outro, O cara é ruim demais. O cara tava na FIFA, o rapaz tava na FIFA, mal, né? Horrível. Aí qual é a saída pra CBF tem? Vai ser VAR. Aí bota pra ser VAR FIFA. Aí vai ser VAR, pronto. Então nós temos hoje uns 4 que já aconteceu isso aí, entendeu? Aí, como é que pode prestar isso? Me diga. Eu acho muito estranho, assim, porque eu vejo assim, na Europa é mais celeridade, tem mais rapidez, né? Porque toma o tempo do jogo, né, cara? Tem que ter. O VAR, se souber usar, se souber trabalhar bem, é bom demais. É bom demais. Eu acho que tá falhando a questão da metodologia. Agora, a metodologia. Se eu tivesse poder de decisão, o que é que eu mudaria no VAR? Lance interpretativo de pênalti ou de mão, não tem VAR. Você colocava como critério. Quem tem que resolver é o árbitro lá dentro do campo. Te vira. E eles não estão resolvendo, estão jogando pro VAR. Não era para resolver lá. Não tem negócio de VAR para isso aqui não, meu amigo. Mão, pênalti, não. O VAR é para quê? Para lance factual. O que é o lance factual? Impedimento, certo?
saiu a bola pela linha de fundo ou não, saiu na lateral, foi dentro ou fora da área. Pronto. Ou então fora do campo, o jogador deu um murro e o juiz não viu. Aí sim é um lance factual, todo mundo tá vendo, não precisa de interpretação, né? Agora, a interpretação que dá mais problema é esse. Pênalti, certo? Dentro da área. Foi pênalti, ou empurrou, ou foi com a mão. Então isso aí a FIFA tinha que tirar para ser como era antigamente. O árbitro tem que se virar. Dentro da área, o árbitro é quem tem que se virar e resolver. Porque uma das coisas que pode prejudicar muito um time é um impedimento mal marcado, seja para se favorecer ou para ser prejudicado. E eu acho que o VAR entraria bem aí. Porque o impedimento também tem duas coisas. Tem o impedimento factual e o não factual. Você sabia? Não sabia. Como é que se explica Qual a isso? diferença? O factual é quando você traça a linha e já vê que o cara está impedido. Certo. Não tem interpretação, é factual. Tá aqui. Não, tá depois da linha, tá impedido. E o que não é factual é um lance que tá sendo disputado ali, aí o zagueirão vai e atrasa para um camarada que está em posição de impedimento. Aí o árbitro vai ter que interpretar se ele atrasou mesmo ou se foi um rebote dele, certo? Então tem esses detalhes, o impedimento factual e o não factual. E esse não factual eu tirava também, o árbitro é quem tem que resolver, porque é interpretativo. Entendeu? Pois é, porque a riqueza do futebol, Dacildo, é a extemporaneidade que o futebol tem, né? Que assim, tudo acontece, que é o grande barato é esse. Sim. O árbitro pode até errar numa coisa do pênalti, como foi o caso que tu falou daquele do Ceará contra o Grêmio, né? Sim. Mas assim, a beleza do futebol tá se acabando, cara, porque estão colocando situações como você colocou. Os árbitros estão se apoiando num equipamento e estão se isentando da responsabilidade, e isso pra mim tá sendo muito esquisito, bengala, sabe? É o VAR Bengala aqui do Brasil, VAR Bengala o nome. Rapaz, agora pouco a gente fala disso, né? Porque o pessoal, a grande maioria da imprensa não conhece os detalhes, né? As minúcias, os detalhes, não tem o entendimento, né? E os que tem, que foram árbitros, né? Fulano que comenta na TV, não sei o quê. Eles não falam isso porque eles só falam de lances, né? Não falam no geral, não é verdade? É diferente de um comentário, né? Não, ele só analisa aquele lance. Se foi pênalti, se não foi, só isso, mas não traz isso aí. Não aprofunda. Porque gera consequências também para cada jogo, para a competição e para o futebol como um todo. Eu acho que o futebol, na minha opinião, eu acho o VAR muito válido, como você colocou aí. Que você foi, inclusive, didático. Mas, de outra forma, e como está sendo usado no Brasil, atrasa jogo, né, cria controvérsias e confusão. O que eu lhe digo, mas o grande problema é a grande área. Tira esse negócio de lance interpretativo. É só tirar, você vai ver a diferença que vai dar. Por quê? Meu amigo, se empurrou, se não empurrou, se o camarada foi bola na mão, se não foi, deixa o ato resolver lá. Ele resolve. E a mão tem um detalhe. Se a bola vem, aí o cara quer tirar, corta, a bola bate no joelho e bate na mão dele aqui, aí não é mão, é bola na mão. Você tá entendendo? Sim, porque acontece muito, o cara não tem intenção de... Bateu no corpo primeiro, né? Houve um rebote, desviou. É o que eu tava falando. A bola faz um movimento extemporâneo. Né? Ela não tem controle. Tem não. Aí você quer que a bola bate pra cá, bate pra lá, bate na mão. Aí já vi esse pênalti sendo marcado. Horrível. Muitos. Eu acho lamentável, cara. Porque isso aí tá assassinando o futebol na sua essência, sabe? Isso. Na sua forma de ser. E eu acho um absurdo, cara. A FIFA era pra mudar, sabe? Eu acho que era... Na minha época era muito melhor a mão. Como? Só é mão se você julgar que teve intenção. E acabou-se. Era assim. Quantas vezes... Você vê que não tinha tanto problema de pênalti, não, o zagueiro... Né? Quantas vezes, Dacildo, tu viu um zagueiro interceptar uma bola com a mão, cara? É óbvio que ele sabe que vai gerar consequências. Tanto ele faz dentro da área como fora, é uma falta. Né? Ele vai levar um amarelo, se ativar um amarelo, leva vermelho. Quer dizer, isso é absurdo. E a forma como está sendo... Não, agora nem toda mão é para amarelo. É né? outro pensamento que o pessoal tem errado. Nem toda mão é para amarelo. Mas me explica isso aí. Por exemplo, vamos dar uma mão aqui. Vou dar a mão do goleiro. O goleiro comete mão, não conhece? Comete? Sim, fora da área. Fora da área, né? Vamos dizer que o goleiro... Ele tá com a bola aqui para lançar pro meio do campo. Aí a defesa toda não vai com o meio do campo, né? Com o atacante. Aí quando ele tá aqui, a bola cai fora, a bola escapole dele, cai fora da área. Aí o que ele faz? Em vez dele pegar com o pé e puxar, que ele não vai mais poder pegar com a mão, né? Porque a bola caiu. Sim. Aí o que ele faz lá? E ele vê que o juiz não tá olhando, ele vai e pega a bola com a mão. Aí o árbitro marca o quê? Mão, né?
mas essa mão não é amarela, não é nada. Por quê? Porque ele não interceptou uma jogada. Não, porque não atrapalhou nada, só ele. Isso é interpretativo, é? Ele só atrapalhou a ele, não atrapalhou ninguém. É. Só é pra dar mão se ele atrapalhar, se a bola for em direção ao gol, ou então Pronto, você tirar... se o zagueiro vai... Às vezes acontece, né? O cara, no último lance, o zagueiro vê que não tem jeito, que vai ser gol e diz, rapaz, eu vou fazer menos pênalti. Salvar o gol é vermelho. Pronto. É vermelho. Salvar o gol é vermelho. A jogada lá fora da área. Agora, chama ataque promissor, é amarelo, certo? Agora, desse jeito aqui, não é nada. Então, aí o cara diz, eu digo, olha, tem cartão, tem mão que é para amarelo, tem mão que é para vermelho e tem mão que não é nada. Tem que diferenciar as coisas. É quando você diz que a regra não é tão quadradinha assim, né? Você tem que interpretar, né? Você, como árbitro, você tem que estar vendo tudo, né? Assim, porque tudo que acontece dentro do campo, na margem do campo, né? Tudo vai culminar na sua decisão. Invasão de campo, por exemplo. Desculpa. Então, sobre o árbitro pesava, né? Porque agora tudo vai pro VAR, né? Agora tem o VAR. O VAR aqui. Mas não é todo jogo, né? Também, né? Não é todo jogo. Que história foi aquela que tu foi pro Chile e o Pelé tava no voo? Me conta aí, cara. Eu fui apitar pelas eliminatórias da Copa, né? Chile e Argentina, em 97. A Copa de 98. Aí a gente ia no avião, eu e o meu trio, e a gente, na FIFA, é tudo primeira classe, né? A FIFA coloca, certo? Quando viagem, pra ela, né? Aí do lado esquerdo, assim, o Pelé. É mesmo? Foi. Vocês estavam indo pra Argentina? Ia pra Chile, certo. Santiago. Aí o Pelé ia ali do lado, né? Aí eu cutuquei aqui os meninos. Eu disse, olha quem é que tá ali? O Pelé. Eu digo, eu vou já bater ali um papo com ele, meu amigo. Não é todo dia que a gente encontra o Pelé, não. Todo dia encontrar o rei não é fácil, né? Aí eu fui lá, encostei. Aí quando o avião ficou lá em cima mesmo, né? Ficou... Que a gente pode ficar em pé, né? No avião, né? Chegou na altitude. Pronto, né? Chegou na altitude. Aí eu encostei lá nele. Eu digo, tudo bem, meu chefe? Aí ele olhou assim pra mim. Você é o árbitro. Você é o árbitro, né? Porque há um mês atrás, ele esteve na Federação Paulista dando uma palestra para nós. E lá eu conversei bem com ele, bacana, ele muito solícito, né? Para os árbitros, ele foi dar uma palestra para nós lá. Eu digo, sim, rapaz, ele estava lá na palestra lá em São Paulo. Sim, rapaz, você vai apitar o jogo aí? Eu digo, vou apitar amanhã. Que era Chile e Argentina, né? Aí pronto, aí bati um papo com ele, bem legal. Até perguntei a ele, isso aí vai o quê? Disse, não, eu fui convidado pelo presidente lá. Se eu não me engano, o presidente era Eduardo Frei, o nome do presidente da época do Chile, né? Tu disse que ele ia torcer pelo Chile, né? Não, pois é, eu fui convidado pelo presidente do Chile. Aí ele foi torcer pelo Chile, né? Contra a Argentina. Eita, aí deu azar. O Chile perdeu. O pé frio. Aí o Chile perdeu de 2-1. Agora a Argentina também era muito boa. Batistuta, Ortega, Simeone. Nossa era só fera, meu amigo. Não dá pra competir não, viu? E graças a Deus foi uma arbitragem tranquila demais. Mas frio, viu? Frio, no pé da Cordilheira dos Andes, meu amigo. O jogo foi 3 horas da tarde, só pra ter ideia, por causa do frio. 3 horas da tarde. E lá... Dá sol, mas não esquenta, Não, e o né? estádio lá é no pé da cordilheira. A gente tá dentro do campo aqui, a gente vê a montanha de gelo, assim. Aqui lá dava um vento, eu digo, meu Deus do céu, um ventozinho da cordilheira, né? Caindo dentro do campo. Rapaz, tomei 1 litro de café no intervalo, café pegando fogo. Foi mesmo. Não aguentava não, era frio demais, eu tô dizendo. Aí, Pra gente que mora aqui, né? A gente mora aqui na Barra do Ceará. Aí aí fui bem, graças a Deus, tudo tranquilo. 2-1, o pessoal elogiou lá, tranquilo. Sobre comentarista, eu já vi comentários sobre comentarista de arbitragem, né? Que acho que foi a Globo que criou isso, né? Foi, Arnaldo César Coelho. Não, já teve um antes, né? Do Arnaldo César. Muita gente ficou falando assim, é muito fácil falar do árbitro, que você tá só comentando, e o cara tá lá dentro, no meio do fogo, né? Algumas pessoas contestam o comentário, principalmente sobre a arbitragem, né? Porque, como a gente tava falando, é quem decide, é quem determina muita coisa dentro da partida de futebol, né? Para que ela transcorra bem. Sim. E a sua opinião sobre isso? Você hoje é comentarista também, né? Comento. Eu acho normal. É igual você analisar também quem joga. Você nunca chutou nenhuma bola e analisa o cara que perde um gol, debaixo da trave. Com que conhecimento, hein? Como é, meu amigo? Você chutou uma bola? Não. Aí como é que você sabe que o cara perdeu esse gol? Você faria esse gol? Tal, entendeu? Então isso é normal. Eu acho que o que importa é você
ter conhecimento do que você vai analisar. Não é verdade? Se botar para me analisar um árbitro de basquete, eu não sei nem para onde é que vai. Eu não entendo de nada. Vai falar besteira, eu só sei que a bola entra lá, né, de fora, parece que vale mais ponto, né, de fora daquele arco, né, não sei o quê. Que aí também você se utiliza da regra, né, para dizer como é que ele se comportou. Do conhecimento, né? Eu tenho conhecimento da regra, porque muitas vezes há uma divergência na aplicação da regra pelo próprio árbitro, né? Então, isso aí é importante que quem comenta a arbitragem tenha sido árbitro, primeiro. E tenha também, se tiver experiência em grandes jogos, melhor ainda, né? Não é verdade? Lógico, tanto que a Globo só pega fera, né? Paulo César Oliveira, Sandmeira Hit, né? Era a Fernandinha Colombo, que comentava também lá, e o Saulo Espíndola, né? Grande árbitro lá de São Paulo, né? E outros aí que comentam a arbitragem. O Márcio Rezende comenta na Itatiaia, lá de Minas Gerais, também foi um grande árbitro brasileiro, que apitou a Copa de 98, né? Eu lembro dele. Na França. Todos esses nomes são grandes quadros, né, cara? Que fizeram. Que é importante, o futebol é importante pelos seus craques, mas essa parte da arbitragem também é muito importante. Né, os caras são estrelas, meu amigo. Queira ou não queira, são só 10 no Brasil. Você quer o quê? Aqui tem o Campeonato Paraipaba, que eu trabalho com licitação de evento esportivo. Aí eu ganhei 4 anos lá, seguidos. Aí eu trouxe em 96 para apitar a final Weber Roberto Lopes, Paraipaba. Em 97, eu trouxe o 97 não. Peraí. 2016, eu trouxe o Weber Roberto Lopes, agora. 2017, eu trouxe Marcelo de Lima Henrique. 2018, eu trouxe Sandro Meira Hit e a Fernanda Colombo na bandeira. É mole? E 2019, que foi o último, antes da pandemia, eu trouxe o Ricardo Marques, lá de Minas Gerais, FIFA. Então, 4 FIFA. E agora, há 2 anos, o ano atrasado foi, eu trouxe a Edna para apitar uma final lá em Heriutaba, lá perto do Ipu. Falou Edna. Edna Alves. Edna Alves, que era cearense, apitava em São Paulo, era o contrário, era? Não, ela é paranaense. Ela é paranaense e apitava futsal e hoje apita na Paulista e FIFA. Qual é a sua opinião também sobre a arbitragem feminina? Como é que você vê isso? Poucas apitam bem. Né? Poucas apitam bem. Tem poucas boas árbitras. Poucas apitam bem, certo? São forçadas. A verdade é essa. São forçadas. Forçada como? Como é forçada? Querem colocar a força, menino, para apitar. Nunca apitou, tem uma trajetória muito rasa, apitou só um jogozinho aqui. Aqui em futebol cearense acontece isso também. Apitou 2, 3 joguinhos, velho, já tá botando para apitar profissional, meu amigo, não é assim não. A carga é pesada, né? Aí fica empurrando a força porque é mulher. Não, mulher é ótimo. A mulher pode fazer o que ela quiser. Mas a inclusão não é dessa forma, né? Não pode desse jeito, né? Pegar a garota e joga lá, entrega as feras lá, sem ter experiência de nada. Até na bandeira botam, certo? Por exemplo, essa meninazinha que bandeirou agora Fortaleza e Maracanã, eu acho que ela não tem esperança de nada ainda. Bandeirou poucos jogos, aí já tá num jogão desse decisivo, tá entendendo? Porque é mulher, né? Agora, e os homens, por que não faz isso? Não faz. Não faz. O homem sofre. Tá entendendo a diferença que tem hoje? Mas não é só aqui não, é também lá na própria CBF também faz isso. É tanto que só tem uma mulher que apita futebol da elite. Quem é? É a Edna. É a Edna. Porque ela é preparada. Tu é doida, é muito preparada. Então, tu acha assim que não está sendo feito o trabalho de base, trabalho de né? base. Precisa trabalhar melhor as garotas. Temos boas árbitras, temos. Agora, tem que seguir uma sequência lógica e não empurrar a força para apitar. É igual quem vai jogar, meu amigo. Jogar bola. Tem que ter calma. Tem que ir devagarinho. Tem que ir degrau por degrau. Degrau por degrau. Mas a arbitragem feminina não. Quer botar a força para jogar, para apitar mesmo e pronto. Agora, a Edna, sim. A Edna, ela já é preparada desde o Paraná, quando ela apitava lá. Eu acho assim. Eu trabalhei um tempo na Sistema Vezes o Grupo Edson Queiroz. Sim. E lá, rapaz, mesmo da família na época, não sei como é que é hoje, mas faz uns 20 anos isso. Lá, mesmo se fosse da família, o cara tinha que começar lá embaixo. Certo? Lógico, né? Você começa nas funções menores, vai saindo de função em função. Adaptando. Exatamente. Imagina, Darcy, o cara, para entender uma empresa, ele tem que compreender como é que ela funciona, né? A mesma coisa é isso. Para entender, para chegar num grande jogo, ele dá conta,
ele tem que ter passado por jogos menores, ter se dado ao direito de cometer erros não consequentes, né? Isso. Porque o que lasca uma situação dessa aí, tu pega um jogo desse Maracanã e Fortaleza, foi? Foi. Que é um jogo decisivo, Decisivo, na semifinal, né? Vai, comete um erro, Aí acaba com a menina, né? acaba com Pois ela, é. compromete o espetáculo, né? Aí, Não sou a favor, não, que tem que empurrar a força, não. Eu acho que tem que ir porque devagar. uma pessoa me falou, e eu disse, rapaz, tô doido pra levar o Dacildo lá. Disse, ele é contra o futebol feminino. Não, sou contra não. Eu sou contra o erro de querer jogar O a método força. é que tá errado, né? O método é que tá errado. Eu sou a favor, eu gosto, tem muitas garotas que apitam bem. Agora, não pode ser do jeito que é, certo? Eles querem empurrar a força. A garota não apitou nem 10 jogos, já tá na CBF. Tem lógica isso. Isso aí também Não apitou nem. Aí sabe o quê? Né? Aí ele pega as garotas, bota pra apitar umas peladas aí da terceira divisão cearense, com todo respeito às equipes. Aí bota só pra dizer. Aí pega um joguinho lá da segunda divisão cearense também, com todo respeito às equipes. Aí bota a menina lá pra apitar, só pra ter número pra entrar na CBF. Tá Sim, entendendo? só pra ranquear. Nunca apitou um jogo em que não tem expressão de nada. Eu sei. Aí ranqueou, aí vai pra CBF. É isso que tá acontecendo. Aí chega lá na CBF, vai apitar o quê? Entendeu? Então, esse trabalho é mal feito. Eu não sou contra a arbitragem feminina. Eu sou a favor, e eu sou a favor que ela passe no teste também masculino, para apitar jogo de homem. Sempre eu disse isso. Certo? Tem uns que não passam. Aí não pode apitar. Como é que é isso? Se tem o teste físico dos homens, certo. é uma maneira. Aí a mulher, para apitar o jogo dos homens, tem que fazer o mesmo. Não é o mesmo jogo? O jogo não é de homem, né? Pronto. Eu sempre fui dessa filosofia, certo? Aí tem algumas que não passam, porque o teste masculino é mais pesado. Certo? Agora a Edna ainda passa. Passa em tudo. É fora de série, né? A Edna, né? Então, aí nós temos... Por isso que a gente tem poucas garotas que se sobressaem, devido a esse erro na colocação delas no campo. Dacildo, qual foi a primeira partida oficial que tu apitou, tu se lembra? Foi Calouros e Tiradentes, no PV. Caramba, preliminar. 6-0, foi. 6-0 pro Tiradentes. No tempo que tinha as preliminares. Preliminar zona boa. Preliminar do jogo do Ceará, se eu não me engano. Aí tu vinha... Como é que, assim, Acho que eu tinha uns... Como é que tu ingressou na Federação Cearense? Como é que tu Não, sai? eu falei apitar no SES, né? Aí eu doido pra ser árbitro e a federação demorava a fazer curso, né? Hoje não, hoje a federação faz curso todo ano porque dá muito dinheiro. Na época não dava não, sabia? Então tu acha que eu tô fazendo mais por causa do dinheiro hoje? Mais por causa do dinheiro. É mesmo? É verdade, porque é muito caro o curso. Eles cobram quase o preço de uma faculdade de educação física. É mesmo? Não precisa dizer mais nada, né? Aí, hoje é muito caro o curso de arbitragem, certo? Na minha época, tinha curso de 2 em 2 anos. Aí eu doido para fazer o curso e não fazia. Aí apareceu o curso, aí eu fiz. Aí pronto, aí ingressei na federação e com o Coronel Barroso, que era o nosso presidente da época, Barrosão, ele me viu apitando uma preliminar, um juvenil. Aí assim, tu começou a apitar... Não, juvenil, mas base. já pertencendo aos quadros da Federação Cearense. Mas apitava só base. Certo. Essa preliminar era aspirante na época, né? E tinha também juvenil, não tinha negócio de sub não, né? Aí pronto, aí ele me viu apitando um negócio desse aí, na preliminar. Aí chamou o professor Alzir Brilhante, que era o nosso presidente da comissão, diretor de árbitro na época, disse, ei, bota esse menino aí num jogo aí melhor aí pra me ver. Aí botou, aí eu arrebentei. Que foi nesse calor. Já foi outro. Foi outro. Aí pronto, aí no outro jogo me botaram nessa preliminar logo. Eu bem novinho, eu já tinha muita experiência do amador, certo? Porque dos 14 anos até os 20, eu apitava muito futebol lá na Barra do Ceará, no Campeonato das Indústrias. As Indústrias foi uma escola para mim, grande. Campeonato das Indústrias do SESI. Foi calejando, né? Foi. Sem falar nos amistosos do Ferroviário, que fazia na Barra. Eu ia para lá, me oferecia para apitar e apitava. Aí pronto. Como é que tu tomou conhecimento assim naquela? Como é que tu sabia das regras se tu não era ainda de... Mas eu estudava, né? Não havia internet, não havia nada. Mas aí eu pegava um livro de regra do professor do Manuel Araújo, do Alzir Brilhante, e lia, né? Lia tudo. E curiosidade, perguntando a um e a outro, pronto. Aí entrei. Com 23 anos, o Coronel Barroso já me mandou para a CBF. Não, tem que ir logo para a CBF. Foi mesmo? Me botou na CBF. 23 anos. E com 33, eu fui para a FIFA. Eu coloco aqui a história do Clássico Rei, mas lógico que esses dois times são os maiores, sim, né? E hoje estão numa situação muito boa, porque isso mexe, né, Dacildo, com os outros, né?
que eu me lembro até o César falando, como era importante um time como o Guarani de Sobral, o Itapipoca, com outro time menor, jogar com o grande, porque tinha a questão o rateio da divisão da renda, né? Então, como eles são importantes até nisso, né? Até nisso. Quando é que você, se você lembra assim, quando é que você percebeu essa história da rivalidade? Isso chegou a ti? Assim, pô, isso aqui é importante, essa rivalidade. Tu lembra como isso aconteceu? Não, eu ia. Quando eu era bem garoto, antes dos 18, antes dos 18 anos, não, eu pegava uma carona lá na Barra do Ceará, onde eu morava, para ir para o estádio ver. Eu gostava de ir para os clássicos, Ceará e Fortaleza, Ceará e Ferroviário. Eu ficava na antiga Geral. Tinha Geral? Fiz muito jogo. Que era mais baratinho, né? Era. Ora, eu ficava era em pé, viu? Negócio de sentado, não. Era em pé, ficava em pé o tempo todo. Não, lá atrás do gol. Sim. Não era de ficar em pé, né? Eu tava lembrando do Bibi, porque eu assisti um jogo Ceará e Fortaleza e eu torcia Ceará. E era atrás do gol do Procópio. Era atrás do gol. Aí o bom é que eu ia de carro, aí eu pegava carona, às vezes, com o torcedor do Ceará, aí eu ficava em pé lá na torcida do Ceará. Aí caramba. Aí outro jogo eu ia contra o Fortaleza, ficava lá na torcida do Fortaleza. O que era que... Como eu te digo, eu não me apegava a nenhum, não. É interessante. Interessante eu ia com a carona com o cara do Ceará, ficava lá na coisa. Aí eu ia do Fortaleza, vamos pra lá. Aí o Fortaleza ia pra arquibancada. Aí ficava na arquibancada com o Fortaleza, que é separado também, né? Aí eu ficava numa torcida, ficava noutra. Mas eu não... não deu preferência nenhum dos dois, né? Não, eu preferia ver a arbitragem. Eu me ligava na arbitragem, tá entendendo? Ia com esse pensamento. Já, porque eu apitava, né? Aí eu gostava de ver a arbitragem, o Vila Nova, Leandro Serpa, o Gregório, a turma boa, né? Do passado. Mas aí o Clássico Rei já Não, aí o Clássico Rei era fora de série, né? É sempre muito emocionante, né? Era, aí eu pensando, eu ainda vou apitar um jogo desse. Eu bem novinho. Aí tu apitou esse Calouros, que é um jogo de menor importância. Calor Tiradentes, assim. Foi. Depois 6-0. Pra quem? O Tiradentes, 6-0. Foi. Eu lembro como hoje. 6-0 pro Tiradentes. Revelava muitos jogadores. Né? Era bom o Tiradentes daquela época. E aí o jogo, a partir daí, no Cearense, primeiro jogo que foi assim de maior importância? Ceará e Ferroviário. Me botaram no clássico logo na frente um pouco. Lá no Castelão ainda mais. Ceará e Ferroviário. E eu botei pra arrebentar. Aí pronto. Aí começou. Aí me escalaram pra bandeirar pro Leandro Serpa em Juazeiro. Olha aí como é que são as coisas. Juazeiro, eu na bandeira, bandeira 1. Na época era bandeira 1 e bandeira 2. Aí fomos lá, né? Pegamos um oimbão aqui, o leitozão da... Espécie de luxo? Não, na época era... Como era o nome? Rápido Juazeiro. Rápido Juazeiro. Era. No Nordeste tinha Rápido Juazeiro. Rápido Juazeiro. Aí pegamos o bichão aqui da Expresso da Rápido Juazeiro, sábado à noite, 10 horas da noite, 6 horas eu tava na rodoviária, lá no vizinho estádio. Aí pronto, vamos lá. Aí vamos pro hotel. O jogão, sabe quem? Ceará e Guarani. O hotel em frente ao estádio? Em frente ao estádio. O hotel Chuaço, não me engano. Não, mas a gente ficava lá no Mauro, que era mais barato. E era um hotelzinho pequeno, mas o Mauro recebia todo mundo da arbitragem lá. Era meio que a gente tá em casa, sabe? Legal. E o Mauro, ele recebia todos os atos. Aí, resultado, quando deu 11 horas da manhã, o Leandro Serpa estava no quarto, começou a gemer. Adoeceu. Caramba, e o jogo era um jogo pegando fogo de matar, imagina aí. Rapaz, e que jogo era esse? Ceará e Guarani de Juazeiro, meu amigo, naquela época do pega, que era o Juazeiro lá, pegava fogo. Rapaz, aí 10 horas e o Leandro Serpa passou mal. Ele teve um problema de pedra nos rins, né? Aí veio o médico foi lá no hospital. Vetou. Não, você vai tomar aqui a injeção, mas você não pode fazer esforço físico, não. Pronto, e agora? Vocês estavam em 3, era? 3, 3, né? Não, tinha o quarto árbitro também. Era. Só que na época, quem apitava era o bandeira 1. Não era o quarto árbitro, não. Aí, quem era que apitou? Eu. Aí o quarto virou bandeira. Pronto, assim? Foi. Não, aí botamos um reserva de Juazeiro. Pra ficar lá. Aí, quem vai apitar o jogo? Eu. Eu digo, já pensou, rapaz? Eu tinha o quê? 20 anos. 20 anos, no meio dos coroas, tudinho. O estádio cheio? Cheio. Era um jogo decisivo, rapaz. Tu é doido, macho. Era um jogão decisivo. Histórico. Tu é doido. Se desse tempo, eles tinham mandado buscar um árbitro aqui em Fortaleza. Tu acredita nisso? Tu não tava nem cogitando, né? Eu não tinha apitado nem jogo de Ceará ainda, não. Foi mesmo. Apitei o Ceará e Ferroviário.
desculpa. Apitei, mas foi diferente. Mas não era decisivo, né? Não, porque o Ceará e Ferroviário foi aquele jogo de começo de ano, que é bem molinho, né? Tranquilão, né? É. O Ceará e Ferroviário é diferente do Ceará e Fortaleza, né? Totalmente. Aí pronto, aí eu apitei esse jogo, né? Aí quando fui bandeirar pro Leandro, aí o Leandro adoeceu. Aí eu assumi a partida. Rapaz... Quando tu recebeu essa notícia, pai, tu vai pegar essa batata quente aí. Rapaz, eu lamentei pelo Leandro, né, que adoeceu, mas eu digo, não, tô pronto. Dou conta, tô né? pronto, ora, tô pronto. Vamos lá, vamos pra luta. Aí pronto, aí fui lá, pitei o jogo, meu filho, aí foi uma aula, deu uma aula de arbitragem. Foi Tu mesmo? acredita? Modéstia à parte. Todo mundo elogiou, que foi uma aula, né? É. Todo mundo. É. E o Ceará ganhou de 1-0 lá E dentro. O pela- pessoal do Juazeiro ficou pé da vida que perdeu, né? Mas comigo não, com eles mesmos lá. É, e é pela importância do jogo, né? Importância, É, é. você, Na época tinha Nicásio, você lembra daquela época? o Ceará? Nicásio era do Guarani de Juazeiro. Não lembro. Tinha o Nena, tinha não sei. Era a turma boa. O Guarani de Juazeiro era um timão, viu? Os times de Juazeiro já tiveram, Já. né, momentos muito Naquela bons, época né? boa, né? Tinha o Icasa, né? Casa. Também. O Icasa quase que chega à primeira divisão. Né? Eu apitei uma final do Cearense, Ceará e Casa. No PV? No Castelão. Foi? Oi, Ceará. Não foi em casa, não. Desculpa. Foi Limoeiro agora. Não, foi em casa mesmo. Foi em Ceará e casa. Casa. Acho que o Lira ainda jogava. 0-0. O Lira ainda Ó, jogava. no Ceará, nesse tempo. o Icasa, o Ceará jogava pelo empate. Faltando 5 minutos, o Paulinho Limoeiro, lembra dele? Lembro. Jogava no Icasa. Aham. Deu uma na trave do Ceará, meu, chega, balançou. Se faz ali, era o gol do título. Foi 0-0, ó. O Ceará foi campeão. Foi em 98 ou foi em 99? 99 foi Ceará e Ferroviário, não foi? Eu sei que foi. Não lembro Eu essa apitei, cronologia, eu apitei 5 finais do Cearense, certo? Aham. Essa do Icasa foi no Castelão, ainda E me o lembro primeiro hoje. clássico rei que tu pegou? Foi mole ou tu pegou já um... Rapaz, Pinga-fogo? o primeiro que eu peguei foi amistoso. Foi. No PV, o Dário, meu irmão, era o goleiro do Ceará e o Nilton tava no Fortaleza. Imagina aí equilibrou. Rapaz, os três lá no meio do rolo. Foi. Nós três, né? É, como era amistoso? Mas foi tranquilo o jogo. Foi amistoso, mas o que é rivalidade, né? Não brinca não, Ceará e Fortaleza. Foi o primeiro que eu peguei, né? Assim, o Ceará e Fortaleza foi esse aí mesmo. Mas e tu apitou muitos. Apitei quase 30. Foi né? mesmo? Foi. Apitei. Eu apitei. E, inclusive, no Castelão, tem muito jogo aí no YouTube que eu apitei do Ceará Fortaleza, né? O pessoal vai colocando, né? Com o tempo. Porque naquela época não era diferente de hoje, né? Hoje fica tudo, né? Eu tô te perguntando também porque, assim, a gente viveu muito uma época que trazia o árbitro de fora, né? Era. E eu até compreendi, assim, em parte. Pra final, né? É pra final, porque... Mas quando eu tava na FIFA, veio nenhum. Não, né? Nenhum Esse dado de é fora. importante. Porque Não eu veio lembro nenhum de fora. Que veio pra cá, porque assim, se botar um árbitro daqui, vai ser tendencioso pra um lado ou pra outro, aquela história toda, né? Eu tava na FIFA, não veio nenhum. Você pode puxar aí, eu lhe digo É usando. por isso que tu apitou tantos jogos, né? Foi, não veio nenhum quando eu tava na FIFA. Teve algum assim, fato consequente ou grave de um desses clássicos decisivos que tenha te marcado? Rapaz, teve esse do meu irmão, né? Que xingou minha mãe, né? Que o Souza Foi do invadiu. Souza, foi o mesmo jogo, né? Aham. Teve um também, teve um Ceará e Fortaleza que eu apitei. Aí teve um problema com o torcedor do Fortaleza. O torcedor do Fortaleza, pé da vida, depois do jogo, né? Aí no Castelão, antigamente, a gente botava o carro ali dentro, não era? Sim. Aí, resultado, terminou o jogo, eu ia sair no meu carro, rapaz, esse torcedor tacou o rádio no meu carro, chega, amassou a porta. Foi mesmo, foi. Torcedor do Fortaleza. Ele era até ele gostava de ajudar o Fortaleza, esse cara, eu conheço ele. Tu já tava dentro do carro? Tava dentro do carro, aí ia saindo assim, subindo, tinha uma ladeirinha assim, Sim, subindo. eu me lembro da ladeirinha, era. O cara tacou-lhe o rádio do meu carro, já amassou. Aí eu disse, dei uma mãozada no pé do ouvido dele, que ele rodou umas 3 vezes. E ainda foi preso. A polícia veio prender. O culpado, né, velho? Ele que agrediu, Meu né? amigo, lógico, foi legítima defesa, né? Legítima defesa. O pessoal ficou rindo. Eu digo, ora, mas quer o quê? Terminar o jogo, meu amigo. Você tacar a rádio aqui na minha cabeça aqui, tá doido? Torcedor é muito... Torcedor. Rapaz, é maluco, né? Assim, a emoção. Acho muito legal isso, sabe? Eu lamento que tem, assim, hoje em dia a violência, que é um problema social, né, Daci? Invadiu esse ambiente de futebol, né?
Mas o torcedor raiz mesmo, pode dizer assim, né? É muito legal, né? Muito passional, né? A gente que apita, o árbitro tem que se precaver de tudo, tem que evitar, sabe? Eu dirijo um pessoal aí no interior e tem muito clássico no interior, né? Jogo decisivo e tal. Eu digo, pessoal, terminar o jogo, deixa todo mundo ir embora, não tem pressa. Pra quê? E outra coisa, vocês que moram na cidade, terminar um jogo desse, não vão jantar no lugar que tem um time comemorando. Isso é absurdo. É o que acontece muito no interior. Aí o que acontece? Os caras do interior, 90% das cidades, eles não colocam o árbitro da casa para apitar na reta final. Por causa disso. Entendeu? Sim. Porque eles não se isolam. Fica ali a cidade pequena. Todo mundo sabe quem é quem, né? Aí quando terminar um jogo, o cara tá bebendo lá com o time. Não, e hoje, com esse advento de todo mundo internet, com celular. tudo. Eu me lembro até de um árbitro que teve aqui, me contaram, eu não sei quem era, mas aconteceu o seguinte, ele foi escalado para apitar o Ceará e Fortaleza e fizeram uma entrevista com ele e tal, chamaram para entrevista, não, eu não vou não, porque eu vou me concentrar também e só vou aparecer só na hora do jogo. Eis que ele foi para uma cidade do interior apitar um jogo. Olha aí. E lá tinha um camarada, já na época já tinha a internet, não com tanta força como hoje, mas filmaram, fotografaram ele lá, e depois virou um problema para ele. Eu não lembro quem era. Mas é para você ver, né, que a conduta do árbitro também, fora de campo, ela é importante antes, durante e depois. E depois, você tem que resguardar, né? Antes do jogo, suma. Antes do jogo. Só na hora do jogo, certo? Eu apitei clássico, que eu ia passar o jogo domingo, né? Sim. Na sexta-feira, eu ia pro Sertão. Mas isolado, lá, né? Sertão não escutava nem nada. Nem ninguém te achava, nada, né? Ninguém sabia nem onde é que eu tava. Tem tanta amiga aí no meio do mundo. Eu ia pra casa de um amigo, lá no meio do mundo, lá e pronto. Aí quando era domingo de manhã, eu vinha embora. Eu vinha embora pra almoçar aqui em Fortaleza, né? E depois ir pro campo, né? Legal. Dependendo do horário do jogo, né? Lógico. Quais foram, assim, os maiores árbitros que você conviveu, que você pode ter usado assim, pode ter sido para ti referência no começo de carreira e depois da carreira consolidada? Como é que o Leandro Serpa foi um grande árbitro nosso, né? Que eu aprendi muito, certo? O Vila Nova também foi um grande árbitro, apesar de que ele não teve muito sucesso nacionalmente, mas foi um grande árbitro que nós tivemos. Ele era uma arbitragem diferente, sabe? Era uma arbitragem diferente. Mas foi Vila Nova também, outro grande, Joaquim Gregório, né? Aprendi muito com esse pessoal aqui a nível local, né? Local. E no Brasil, a gente vendo o maior árbitro quem eu gostava mais é Alberto Reit, apitava demais, né? Apitava muito Flamengo e Vasco, né? O Arnaldo também, eu gostava muito quando o Arnaldo apitava, Arnaldo César Coelho, Márcio Rezende também, um estilo espetacular, né? Os nossos contemporâneos, né? Pois é, e hoje? Hoje você vê a arbitragem cearense e brasileira, digamos assim, com uma certa depreciação? Olha, a arbitragem cearense, ela sofre por falta de técnico, certo? O clube não tem um técnico? Sim. A arbitragem era para ter um, não tem. Tem um rapaz que é nomeado pela presidência da federação, mas é um rapaz que não entende de arbitragem. É um rapaz que não tem compromisso com a arbitragem. É um rapaz que ele não pensa no futuro da arbitragem. Eu vou dar um exemplo aqui. Trouxeram o Marcelo Lima Henrique para cá. Meu amigo, gente muito boa, grande árbitro. O ano passado foi um dos melhores que a gente teve. Mas eu não trazia. Sabe por quê? Ele fica ofuscando os árbitros cearenses na CBF. Não ajuda, né? Meu amigo Marcelo, não leva mal não, Marcelo. Não, você vai matar nosso pessoal. Você apita muito, só quem vai apitar é você. Aí quando a federação liga para a CBF, rapaz, bota meus árbitros aí para apitar, menos Série B, que não apitou ano passado nem Série B. Aí a CBF diz o quê? Eu disse, não, rapaz, eu tô com a estatística aqui, ó. Teu árbitro apitou 14 jogos na Série A e 8 na B. Foi mesmo. Quem é? O Marcelo Lima Henrique. Aí tá vendo? É carioca. Mora no Rio. Olha, você tá entendendo? Tô entendendo. Aí, como ele tá usando o escudo da Cearense, nada contra ele, muito pelo contrário. Eu gosto muito do Marcelo, é meu amigo. O erro tá aí aqui, né? É meu amigo, apita muito, ainda vai apitar mais, tem um preparo físico espetacular, né? O Marcelo Lima Henrique. Mas, nesse aspecto, prejudica a arbitragem. Isso não aconteceu só com ele, não. O Sandro Meira foi para Pernambuco, aconteceu a mesma coisa. Sabia? Engraçado, ele não é pernambucano. Não. O próprio Marcelo também, quando teve em outro estado também, aconteceu a mesma coisa.
Sempre acontece. Puxa tudo pra eles. Puxar um árbitro renomado como é esse pessoal, ele engole, né? ofusca todo mundo. Pronto. Aí pronto, isso aí é um ponto. Atrapalha o processo, né? Atrapalha. De renovação. Do quadro, né? É. Isso. Aí nosso quadro aqui já tem... Eu parei de apitar em 2000. Aí o pessoal, quando eu parei, o pessoal dizia assim, não, daqui 1 ano a gente bota alguém na FIFA aqui no lugar dele. Já tem 24 anos. Eu achava isso pela esteira que você deixou, né? 24 anos, né? Já tem, mas por quê? Nós não tivemos mais projeção nenhuma. Não, e o doutor Mauro Carmelo, enquanto ele não tomar a providência de colocar uma pessoa lá que, por exemplo, convidasse o Marcelo Lima Henrique para ser o presidente da comissão de árbitros, que ele já vai parar, né? Já está com 52 anos, aí era nota 10, né? Era outra coisa, né? Ah, aí tá certo. Um camarada desse aí. Mas enquanto não fizer isso, bota um rapaz lá que não entende de nada. É um rapaz que está hoje lá no quadro, só tem interesses particulares em jogo, certo? A verdade é essa, certo? Então, enquanto tiver esse lado aí, a arbitragem daqui fica ofuscada. Fica só o assistente, né? Que é o Nailton, né? Que é assistente FIFA, né? Nós temos. Já tivemos um. Em 93 teve Nunes Salles como bandeira da FIFA. Bandeirou até a eliminatória da Copa do Mundo. E agora tem o Nailton Júnior, que é um excelente assistente, está na FIFA também, desde o ano passado, né? E está trabalhando em grandes jogos, né? E merece, porque ele é muito bom assistente, excelente assistente. Agora, o apito, que é outra coisa diferente, eu até comparo assim, o árbitro e o bandeira. Eu brincando, né? Lógico. Eu digo que o árbitro é o piloto e o bandeira é a aeromoça. Brincando. No avião, né? Certo. No avião. Então, eu vou tirar a aeromoça, vou botar o copiloto, né? O copiloto. O árbitro é o principal, meu amigo. O árbitro é quem... assistentes, tanto que são 2, né? São 2, né? Para escalar, né? São 2. Agora, árbitro só é 1. Certo? Então, é o grande responsável. O investimento tem que ser no árbitro e não nos bandeiras, não. Porque bandeira é muito fácil você fazer uma bandeira. É só um suporte, né? Assistente, para você tornar um assistente excelente, é a coisa mais fácil do mundo. É a técnica. É a técnica ali que o camarada tem, que ele não fala com ninguém, não tá nem aí. É só saber acompanhar o lance e tal. Agora, tem muitos que não têm esse predicado, né? Não tem essa maneira de saber treinar e tal, ser perfeccionista, tem que ser. Aí se torna um grande assistente, como é o Nailton, né, hoje. Queria que você finalizasse a sua opinião sobre... assim, o Ceará e Fortaleza hoje tem uma projeção diferente, principalmente Fortaleza, né? Internacional. E como é que você vê esses clubes? Assim, seria importante esse trabalho de arbitragem crescer junto com o futebol que está crescendo, né, Tacildo? Até oportuno, Estão né? perdendo chance. Como é a sua visão sobre isso, só para a gente encerrar? O Fortaleza, eu admiro muito o presidente de Fortaleza, né? Porque esse rapaz mudou muito, viu, meu amigo? A mudança do Fortaleza para ele, né? Ele é o Marcelo Paes, né? Marcelo Paes. Espetacular dirigente, né? E hoje ele continua no Fortaleza. E o Fortaleza está em cima, né? Os times do Sul hoje, né? Os times do Sul hoje respeitam, né? A verdade é essa. Antigamente não, mas hoje... o cenário mudou muito. Já sabe que aqui tem um Fortaleza, né? Isso. E o Ceará era para estar do mesmo jeito. Né? Mas o Ceará, eu não vou entrar em detalhes, a gente escuta que tem problemas administrativos. Pronto. E tem, né? Porque o presidente anterior falhou muito, negócio de contratação, só vê a queixa no meio do mundo, né? E o rapaz que está hoje lá atual era da mesma diretoria, um negócio assim, né? Era da sequência dele? É uma situação, é uma sequência, eu acho. Porque foi Evandro Leitão, bem curioso que o Ceará foi o primeiro a mudar o tipo de gerenciamento do futebol. Né? O Evandro, né? O Evandro. O Fortaleza copiou, só que o Ceará não progrediu e está num impasse administrativo muito grande. Foi. Mas ainda tem nome, né? Não, tem. E o Evandro foi o precursor, né? Foi. Que mudou. O Evandro fez um grande trabalho. E o Ceará, lógico, poxa, o Ceará é para ele estar igual com o Fortaleza, rapaz. Pela torcida que tem, por tudo que tem, né? Era para estar igual, eram os dois aí como estavam agora, há 2 anos, né? 2 anos. Os dois na Série A. Na Série A. Passou 5. A gente teve 2 clássicos, né? Ceará e Fortaleza pela Série A, de nível nacional. Fato inédito. Quando tem Clássico Rei, ainda hoje é percebido, eles ficam ligados, porque sabem da importância. Hoje, claro que o Fortaleza puxa isso, né? Sim. Mas isso, a arbitragem, né? O método de trabalho também com a arbitragem devia seguir, né? Mas não segue porque a arbitragem colocaram um amador para dirigir os árbitros profissionais. Aí não dá, né?
Enquanto não mudar, meu amigo, enquanto o doutor Mauro Carmelho, o próprio também, o vice-presidente, né? O vereador Bringel, né? O ex-Bringel, né? Que também faz um bom trabalho lá na federação, e o Mauro Carmelho. Não né? atentaram ainda para isso. Eles não atentaram, mas eu venho falando há muito tempo. Eu digo, doutor Mauro, Bringel, eu disse, rapaz, vamos pensar na arbitragem, rapaz. Tá aí, ó. O reflexo aí, ó. A quebra ali do Barrichello ali, tu viu? O ar do Barrichello. Quebrou, não foi? Não conseguiu correr atrás do jogador. Não conseguiu, né? Mas precisa a federação tornar a arbitragem mais profissional na direção, né? Porque é muito amador. Dacildo, muito obrigado por ter vindo, cara. Eu acompanho o teu trabalho há muito tempo. Aqui você está numa entrevista, que é uma conversa com o fã, porque eu te acompanho desde quando tu começou. E para mim é uma grande referência e representou muito bem o nosso estado, né? Que isso foi muito legal você ter sido. Tá bom, foi um prazer também. Por isso que a gente cobra que outros sejam FIFA pelo o legado que você deixou. Né? Pois é, rapaz. Futuramente, quem sabe, né? Quando o doutor Mauro Carmelho coloca lá uma pessoa capacitada, né? Para tomar de conta. Tá, foi um prazer, Jânio. Muito obrigado. Obrigado, boa sorte. Eu que agradeço. Valeu, um abraço. Valeu, pessoal. Até a próxima aí com o nosso Clássico Rei, com mais outro convidado que a gente vai trazer, ou convidada, para enfeitar e abrilhantar cada vez mais o nosso programinha. Valeu!